Fala pessoal, muito boa noite, sejam bem-vindos ao canal do YouTube do Estratégia Concurso. Para quem não me conhece, meu nome é Renan Fineto, eu sou auditor de controle externo do Tribunal de Contas aqui do estado de São Paulo. Boa noite a todos, boa noite às meninas também, obrigado pela presença. Pessoal, hoje o nosso webinar é um evento muito importante, muito sensível, em que a gente vai falar sobre essa situação crítica de saúde pública que a gente está vivendo hoje em dia, com a proliferação do coronavírus, com a pandemia do coronavírus. E basicamente como isso impacta a vida do concurseiro, como isso impacta o mundo dos concursos, porque eu acho que as consequências dessa pandemia não são só na nossa vida pessoal, no nosso trabalho. Vocês estão percebendo, para quem estuda e está mais ativo aí nos estudos para concurso público, que nós temos editais sendo postergados, temos concursos sendo cancelados e concursos sendo suspensos. Então, assim, isso tem um impacto direto na nossa vida como concurseiro. Qual é a ideia do nosso evento aqui hoje? É bater um papo bem informal mesmo sobre o que nós faríamos se estivéssemos vivendo um cenário de exceção como esse que a gente está vivenciando hoje em dia. A gente enfiaria o pé no acelerador para estudar mais ainda e já que ganhou mais tempo, a gente vai adiantar os estudos, avançar ainda mais na teoria, aumentar ainda mais o nível de assertividade em questões, ou a gente iria relaxar, enfim, aproveitar mais esse período. A ideia é realmente dar a opinião de como são qual é a melhor estratégia e boas práticas de estudo para passar por essa fase e da melhor forma possível e maximizar cada vez mais as nossas chances de aprovação, porque os concursos estão sendo suspensos, estão sendo postergados, mas eles vão acontecer. Isso é fato, tá bom? Então vou passar para a Laura primeiro para se apresentar e a gente dá início ao nosso webinário depois com as meninas também. Boa noite, pessoal, tudo bom? Meu nome é Laura, fui aprovada recentemente nos concursos para auditor fiscal de Goiás e de Santa Catarina e estou aqui com o pessoal para a gente bater um papo sobre a situação que está acontecendo, analisar um pouquinho vários cenários que a gente vislumbra, e é bem isso que o Fineto falou. Os concursos estão nessa pausa, né, suspensos, cancelados, mas eles estão se represando. Então daqui a pouco, quando tudo isso se dissipar, se Deus quiser logo, vai ter aquela avalanche assim, de concursos. Então a gente vai falar um pouquinho sobre como estar pronto quando isso acontecer. Isso aí. Sil. Oi, gente, boa noite, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. O tema é um pouquinho complicado, mas a gente pretende acalmar aí essa ansiedade que é natural, né? Tá todo mundo muito ansioso. Na verdade, eu acho que pensar que essa situação é nova para absolutamente todo mundo, né? Seja no trabalho, seja você que estuda para concurso, seja, né, o governo, tá todo mundo tendo que achar novas soluções para um problema que até então era desconhecido. E essa ansiedade no concurseiro, que já é normal em toda a preparação, eu sinto que está mais agravada agora, né? Então a gente vai bater um papinho sobre isso, a gente quer tentar acalmar um pouco vocês e conversar, né, em como tentar aproveitar essa fase, né? Eu imagino que todo mundo queira intensificar mais os estudos, né? Aproveitar que vai ter mais tempo para se dedicar aos estudos, mas ao mesmo tempo a família está em casa, o caos na rotina familiar. Enfim, então acho que vale a pena esse bate-papo para, né, todo mundo tentar encontrar aí a melhor saída dentro da realidade de cada um. É isso aí. Núbia, se apresenta para o pessoal aí. Olá, pessoal. Sou Núbia Oliveira, sou auditora fiscal da Receita Federal e hoje a gente está aqui, né, todos nós, para tentarmos ajudar vocês a assumir alguns comportamentos, a adotar algumas estratégias de estudos que vão fazer com que vocês possam passar de forma menos caótica por esse momento. Nós sabemos que cada um tem uma realidade, cada um tem os seus problemas. Para algumas pessoas, sempre a gente vê zoação na internet, né, que não mudou nada na vida do concurseiro, que o concurseiro é bem isolado mesmo, né? Mas a gente sabe que não é bem assim, né? Para algumas pessoas pode ser que a rotina tenha sido pouco impactada, mas para a maioria, eu acredito, né, para quem tinha uma vida de trabalho, de outras coisas, isso vem impactando bastante. Então a gente vai tentar dar algumas estratégias de estudos para que vocês adequem de acordo com a rotina de vocês. É isso aí. Pessoal, antes da gente começar, acho que é importante ressaltar aí e pedir, né, que todos vocês tomem as medidas aí de saúde pública necessárias, fiquem em casa realmente. Sabendo que aqui no Estratégia a gente já está praticamente só a gente aqui, exatamente, a galera toda trabalhando né, em home office, muitos órgãos públicos, tudo vazio, a gente está até só a gente, o pessoal dos estudos aqui.
Muitos órgãos públicos também trabalhando em regime de teletrabalho, o pessoal trabalhando em casa, justamente para evitar essa aproximação e esse contágio, porque a gente sabe que o vírus ele é muito contagioso. Acho que o grande problema dele realmente é a questão da proliferação em si, né? Então a gente já pede aí, fazendo a nossa parte aqui, pedindo a todo mundo que realmente fique em casa. Não tem momento mais propício para você estudar do que esse, que a gente é obrigado a ficar em casa, ninguém pode sair para tomar cerveja ou fazer qualquer outra coisa. Não vai perder nada, tá todo mundo em casa. Não para amigo. Vai abrir mão de compromisso, né? Exatamente. Então a gente começa pedindo isso para vocês, beleza? Deixem as dúvidas no chat aí, como eu falei, a ideia é realmente ser uma conversa aqui, uma resenha, um bate-papo bem informal, para que a gente possa dar a nossa opinião sobre o que nós faríamos, né? Se estivéssemos vivendo, a Silvana falou, eu concordo com ela, acho que eu nunca vi algo parecido, um cenário como esse hoje, nunca vi nada parecido com ruas vazias, mercados ficando vazios também. Parece um filme. Exatamente. Gente, tá todo mundo reclamando de áudio, agora melhorou? Eu acho que as meninas têm que talvez colocar mais pra cima aí. Baixo. Verdade, acho que era o meu tava bem. A gente vai cortar para os Dá um slides ok aqui. aí se melhorou o áudio, por favor. Só para, se tiver, ó, que cortou para os slides aqui, se tiver melhorado, vocês dão um ok aí pra gente. Podemos começar. A gente vai começar por aqui mesmo, né? Começar do... Galera, só para vocês entenderem como é que vai ser a sistemática aqui hoje, a gente vai dar primeiro uma contextualizada nos concursos que foram suspensos / cancelados. Tá? Eu sei que muita gente aí às vezes está preocupada em estudar e não está sabendo nem que existe coronavírus e que nem muito menos que seu concurso foi suspenso ou cancelado. Tá bom? Então a gente vai aqui começar elencando os concursos que estão nessa situação e depois a gente vai começar um bate-papo aqui sobre essas dicas, estratégias e boas práticas de estudo durante esse período. Acho que o áudio tá legal agora, né? Ok, Agora acho que foi. Acho que foi. Boa. Beleza. Se tiver ruim aí, pessoal, gritem no chat aí que a gente dá um jeito aqui. Beleza? Vamos dar uma olhadinha nos slides agora. Como eu falei, elencando os concursos que foram afetados, acredito que o único órgão que surpreendeu foi a Assembleia Legislativa lá do Ceará, que publicou um edital ontem ou anteontem aí, né? Ah, foi Foi acho que o único órgão, o pessoal deve estar congelado lá, não sei. Não tá... Vocês estão sabendo? Não sei, ou então o corona não chegou lá no Ceará. Mas em regra, pessoal, nós tivemos grandes provas canceladas e com datas remarcadas. Olha só, no dia 15 de março, nós tivemos aí o que a gente chamou de concurso do século, né? O concurso da PCDF, com provas canceladas, o FRRJ, FUNASG, Prefeitura de São José, vários concursos aí municipais sendo com provas canceladas e o grande concurso da PCDF. No dia 21, nós tivemos o concurso da Procuradoria-Geral lá do município do Rio, provas canceladas também. No dia 22 de março, mais um monte de concurso aí de municípios, inclusive da magistratura do Rio, com provas canceladas. Essas provas canceladas, pessoal, só dar uma contextualizada para vocês. Acho muito difícil que elas não venham a acontecer realmente quando esse cenário todo passar. Né? Justamente porque eu acho que alguém colocou no chat, eu concordo 100%, eu acho que o fato da gente não ter uma data para isso acabar é um impeditivo para o órgão, às vezes, remarcar a prova. A gente pode reagendar, né? Reagendar. Como é que você vai reagendar algo se a gente não tem noção de quando é que isso vai acabar? Mais irresponsável, seria, exatamente. Né? Então, você ele cria uma expectativa. suspenso e vai remarcar quando... Senão todo mundo compra passagem, pega hospedagem para depois ter que cancelar de novo, ter outro prejuízo. Então, alguns concursos a galera preferiu reagendar, né? Mas aí, a depender do que vai acontecer daqui para frente, isso pode ser de novo reagendado e remarcado. E eu acho que, como a Laura falou, é justamente para conter esse tipo de impacto dos candidatos comprarem passagem, hotel, ou até a própria expectativa de você fazer a prova para concurso público. Né? Eu tive alguns alunos aqui do nosso programa de coaching que ficaram bem prejudicados com a prova da PCDF, já tinham passagem comprada, tudo agendado. Não, todo mundo. Realmente, acho que é a melhor medida a ser tomada a mais prudente, pelo menos, né? Já que a gente não tem noção. E a gente espera que passe logo. A ideia é que todo mundo contribua para que passe logo, mas realmente não tem essa noção muito sólida assim, de quando vai acabar. Isso. E alguém até perguntou no chat, né? Vocês acham que normaliza tudo em 30 dias? Essa resposta também, gente, a gente não tem para dar para vocês, né? Na verdade... Depende da gente, né? Eu acho que acima de... É tudo muito, muito louco e novo. Sim. E os órgãos também não sabem quando tudo vai estar regularizado, então...
é aguardar. Eu acho que a gente tem que pensar em o que eu posso fazer, né? O que vai ser responsabilidade minha. Exato. Para que eu possa fazer durante esse período aí de quarentena, enfim, né? Só Deus sabe quanto que isso vai durar. Então, eu acho que é isso, é focar na sua responsabilidade do que você pode fazer durante esse período. O pessoal pedindo aí para vocês poderiam trocar esses copos descartáveis. Isso aqui é mais uma medida de... Nunca foi, né, gente? Sempre a canequinha. Sempre a canequinha. O pessoal já prestou atenção, já né? Tá, o pessoal tá prestando atenção Mas na caneca. concurseiro assim, presta atenção no detalhe, senão não passa, Exatamente. né? Galera, já tem aí, não sei se vocês estão acompanhando nas redes sociais, o site do Estratégia, a galera, nós já criamos aí, já está disponível a nossa loja online. Loja. Coisas fantásticas lá, mochila, agenda, a própria caneca, vários tipos de caneca lá. E a gente só não está usando hoje aqui para evitar aí algum depois tipo vai de... ter que esterilizar a caneca, Exatamente. Esse a gente já joga fora, direto, pronto. É isso aí. E a galera falando aí, né, o pessoal dizendo que não chegou no pico da epidemia ainda, que vai chegar em abril, maio. Isso aqui, a maior parte dos especialistas falam, né, porque a gente está acompanhando o ritmo aí da Itália principalmente, está compatibilizando com o que aconteceu lá. Mas eu acho que, como a Silvana falou, depende da gente. A gente pode realmente... sair dessa muito mais rápido do que outros países se tomarmos as medidas corretas e principalmente a postura correta, né? Então não tem como prever muito isso, essa questão não, e muito menos as datas, o pessoal pedindo data de concurso aí, o pessoal sempre pede, não tem realmente como a gente fazer uma previsão mais acertada. Beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui rapidamente em outros concursos que foram cancelados e suspensos nesse período. Dia 29 de março, concurso da Magistratura do Rio Grande do Sul, Guarda Municipal de Cariacica, Prefeitura de Jeceaba, enfim. Pessoal, com certeza tem mais concursos aqui do que esse que a gente está elencando. A gente trouxe alguns exemplos para vocês, mas é uma medida que assim, é o mais coerente que os órgãos e as organizadoras de concurso, as bancas, elas tomem. Beleza? A gente trouxe alguns principais aqui, só para aumentar o nosso espaço amostral. Beleza? 4 de abril tivemos provas canceladas da Prefeitura de Ouro Fino, 5 de abril PGM Pouso Alegre, PGM Santos, PGM Teresina. Dia 19 de abril, aí sim um grande concurso aconteceu inclusive aqui em São Paulo, dia 19 e 26 de abril, concurso do TCM São Paulo. Dia 19 ia ser a prova, salvo engano, de agente, né, do tribunal, e dia 26 a de auxiliar. E a galera que estava estudando para esse concurso, no início, o edital saiu e foi assim, 1 mês e 15 dias para a prova. Não sei se vocês lembram, quando esse edital saiu, era assim, 1 mês e 10 dias, algo totalmente atípico, né? Era necessário, possível, né? A galera reclamou pra caramba, reclamou que tem pouco tempo para estudar, aí agora a prova foi suspensa, a galera tá reclamando que foi suspensa. Não dá para entender, né? A gente tem que reclamar de tudo mesmo. Mas eu acho que para esse concurso específico é uma grande, não que a gente possa dizer que existe algo bom nesse cenário, mas para a galera que está estudando, A gente tem que tentar olhar o copo meio cheio. Exatamente, né? É isso que eu ia falar mais pra frente quando a gente chegasse nas dicas, né? Não, mas é exatamente isso, acho que é muito pertinente, porque era pouco tempo até a prova, 1 mês e 15 dias, basicamente. E agora você ganhou aí um tempo que pode ser, sei lá, 3, 4 meses, né, para você cumprir. Você já tinha um planejamento montado para 1 mês e 10 dias, agora é muito mais fácil você remodelar isso porque e readequar. Dificilmente a pessoa ia concluir disciplina e fazer uma revisão inteira de todas as disciplinas de forma super ok, né? Ia ser meio que na correria. Eu falo por mim, eu tenho uma aluna que já vinha estudando para o TCM antes de edital. Quando saiu o edital para dar aquela repassada em todos os assuntos novos, mais revisão, a gente tava tipo assim, ó, sabe? A 1000 por hora. Então, acho que vai ficar tudo bem, né? É usar isso a favor. A galera, a Marina fez uma pergunta que é bem específica, mas acho que serve para várias provas, né? Ela falou do concurso do Senado. O concurso do Senado, não sei se a galera lembra, estava previsto aí para edital sair em março, abril. Aí ela quer saber, inclusive do TCU também, estava previsto para sair em abril, né? Sim. Ela acha que vai continuar saindo, vai ser publicado, vai sair esse ano. Pessoal, em março e abril, eu digo aí, posso estar sendo muito equivocado aqui, mas acho muito difícil o Senado ou o TCU, esses órgãos grandes assim, publicarem o edital no meio desse cenário que a gente está. Eu acho que o que aconteceu com a Assembleia Legislativa do Ceará é um caso totalmente atípico, a gente não esperava realmente ter edital publicado nesse período, mas eu acho que fica aí sim para o segundo semestre desse ano, se as coisas
mais uma vez, elas melhorarem, tudo se estabilizar novamente. Tivemos uma resolução, um decreto hoje suspendendo o concurso no judiciário também. Então, assim, a coisa fica realmente mais imprevisível, mas tenho certeza que, quase certeza de que edital do Senado, ainda em março ou em abril, só mesmo se tivermos alguma cura milagrosa aí, então tá rolando um boato de cura já aí do corona, mas acho bem... Eu acho que eles devem continuar trabalhando nos bastidores, assim, para preparar a prova, preparar edital e tal, mas assim, a publicação mesmo, eu acho que eles devem esperar, dar uma acalmada. Eu acho. Porque uma publicação de edital de concurso numa situação como essa, eu acho que é até mal visto, assim, pelo parece público em tipo, geral. Né, não estão preocupados com o que realmente... Eles não estão nem aí, então às vezes eles seguram de propósito, né, e depois solta tudo, né. Até porque a galera... Talvez o pessoal não tenha essa noção, né? Mas o processo de lançamento de publicação de edital, ele envolve várias pessoas. São várias reuniões entre a banca, entre a comissão responsável do órgão pelo concurso. Então, são reuniões que às vezes envolvem muitas pessoas mesmo. E como a gente está evitando esse tipo de contato, de convívio social, a gente está vivendo em confinamento aí, eu acho que fica cada vez mais difícil mesmo a gente ter algum tipo de movimento desse. O que eu acho bacana pontuar, gente, é que assim, seja por conta, agora dessa pandemia, ou seja, todos os anos, em algum momento, surge qualquer boato de Receita Federal não faz mais concurso, não sei que órgão não vai ter mais concurso durante X anos. É muita especulação que rola e muita gente, fica balançado quando surgem essas notícias. Concurso sempre vai ter. Então, vai voltar a ter? Vai voltar a ter. Aí eu acho que tentar tirar o foco quando vai ter, quando vai se normalizar, a gente ainda não sabe, mas vai voltar a ter, né? É necessário, assim. Então, eu acho que é tentar trabalhar um pouquinho a cabeça para manter um mínimo de sanidade e focar. Eu acho que a Laura está falando muito bem o seguinte, talvez daqui a pouco, quando tudo se normalizar, muitos editais saiam ou as provas sejam remarcadas em momentos muito próximos. E aí que todo mundo vai ter que rebolar para dar conta disso tudo. Então é isso. Usa esse período para, fechou um edital, revisou um edital, nem sei o que vocês pensam sobre isso, mas... tem uma segunda prova que eu tenho interesse, que matéria dali que eu ainda não vi? Então é um bom momento de talvez incluir no ciclo, continuar revisando o edital principal, incluir matérias extras ao ciclo, para que você, quando eventualmente sair duas novas provas assim, que sejam próximas, você esteja capacitado para aproveitar as oportunidades. Com certeza. E aí, quando começar a sair as provas, ou voltarem as provas, você não ficar pensando, nossa, eu fiquei em casa pesquisando coronavírus. Eu não aproveitei aquele tempo. Ao invés de tentar estudar. Agora é a hora da gente focar naquilo que a gente consegue fazer. Coronavírus é uma coisa que está aí no mundo inteiro. A gente tem que acompanhar as notícias, é óbvio, e fazer a nossa parte, que é ficar em casa, evitar o contágio. Mas você que é concurseiro, dentro de casa, a única coisa que você vai poder fazer é estudar, é adaptar a rotina e estudar. Se você, nesse momento agora, até esse caos geral ele passar, você usar a seu favor, você pode, quando chegar ali na frente, conseguir galgar alguns espaços que, se os concursos não tivessem sido adiados, você não conseguiria. Eu vejo muito aqui, é muito claro assim, uma situação de aluno que estava ali com aquele edital apertadinho, seja esse ou outro de 45 dias, muito apertado, ele sabe que não ia dar tempo, mas ele vai lá, vou tentar. Aí ele ganhou esse tempo, né? Então ele ganhou esse tempo e ele vai aproveitar, porque ele sabe que ele precisava aproveitar. Aí acontece o outro lado, aquela pessoa que já tinha estudado o edital inteiro, na hora que o edital saiu praticamente, vai dar só uma novidade ou outra, aí essa ideia de anulação, essa notícia, mexe muito com o emocional, porque a pessoa ela se prepara. Quando sai o edital, você se prepara, né? 45 dias, a gente entra naquele modus operandi assim, guerra, né? Você fica assim, você estuda muito mais horas, você faz... Aí, vem aquele balde de água fria e muitas das vezes essas pessoas, elas não vão ter a estrutura emocional de passar por isso. E aí, quem estava ali, que pode aproveitar esse tempo, pode conseguir dar uma guinada, uma volta por cima, gente. Então, aproveitem só vocês para conhecerem qual que é a situação de vocês e poder usar isso da melhor forma possível.
É isso aí, eu acho que isso que as meninas falaram é algo que eu tento incutir muito na cabeça dos nossos alunos, tanto na trilha quanto no coaching, que é o seguinte, eu acho que a gente tem que focar naquelas variáveis que são controláveis por nós. Sim. Vocês devem saber disso, né? Perguntas que a gente recebe em webinário aqui no Instagram. Renan, quando vai sair o edital daquele concurso? Quando é que vai sair? Pessoal, esse tipo de variável é quase que uma variável política, assim. É uma variável totalmente não controlável por nós. Pior que isso, Renan, é aquela pergunta, Núbia, se eu começar a estudar hoje pro edital tal, eu consigo passar? Dá tempo? Nossa, é impressionante. Gente, eu recebo essa pergunta quase todos os dias da minha vida. Todo dia. Em alguma rede social eu recebo. Realmente. Sim. E aí, o ser humano é natural ele pensar nisso, né? Quando a gente tem um objetivo que é muito de longo prazo, de médio prazo, a gente fica ali naquela ansiedade, quando aquilo vai acontecer. Mas, galera, a gente tem que entender que esse tipo de variável não muda em nada a nossa jornada. Se o edital sair amanhã ou daqui a um mês, você tem que estar com consciência tranquila que você deu o seu máximo nesse período. Esse tem que ser o seu compromisso. Vai sair, eu vou começar a estudar hoje. Não me interessa quando o edital vai sair. Vai sair daqui em outubro, novembro, vai sair semana que vem. Se sair semana que vem, cara, você estudou uma semana no ritmo mais intenso e dando o seu máximo. Por quê? Porque o estudo, o HBC que a gente fala, horas de bunda na cadeira, é a variável que você controla. Isso você controla. Agora, a data de publicação do edital, se o edital vai ser publicado ou não, isso aí esquece, cara. Esquece. Você tem que ter a consciência tranquila de que quando o bendito edital sair, você deu o seu máximo. Acho que esse é o principal... É o mindset que a gente tem que tentar criar. Eu sei que é fácil falar, mas é muito mais difícil executar. A gente tem que pelo menos entender isso, né? Pelo menos se esforçar a agir dessa forma. Eu já começo respondendo essas mensagens assim, ó. Invariavelmente eu já começo assim. A data que vai sair o edital é a última coisa que você vai se preocupar. Aí, né, gente? Porque é incrível. As pessoas, elas querem enxergar o resultado, né? E a gente tem que enxergar o processo. O resultado é mera consequência, né? Você tem que passar pelo processo. E o nosso processo agora vai ser continuar estudando em tempo de coronavírus, né? E tem que continuar estudando, porque esse é o processo. O que está acontecendo lá fora não muda o processo que você vai ter que fazer dentro da sua casa, na hora de sentar a bunda na cadeira e estudar. A gente vai ter que adaptar, né? Muitas das coisas você vai ter que adaptar, não tem jeito. Mas o processo continua igual. E eu acho que nesse tempo de caos que a gente está vivendo, isso vai diferenciar meninos de homens, meninas de mulheres, porque eu acho que um concurseiro sério, e aí dói, mas a gente fala isso, é só para você fazer um trabalho de reflexão interno e realmente pensar a respeito. O concurseiro sério entendeu que a prova está suspensa, a prova vai voltar a acontecer em algum momento e ele vai usar esse tempo para, arrebentar de estudar e chegar realmente preparado e uma vaga ser dele. Agora, a prova foi suspensa, não tenho certeza se vai acontecer de novo e relaxa no estudo, entende? Porque o que a gente mais faz, gente, é criar, e buscar motivos para fazer o mimimi, para deixar de estudar, para se vitimizar. Então, não precisa bater tantas metas assim, porque agora só Deus sabe quando tudo isso vai voltar. Cara, aí você vai me desculpar, né? Então é isso, eu acho que dá para aproveitar muito essa fase de coronavírus. Muito. Eu acho que é importante você pegar a responsabilidade para você, né? Porque muita gente pega só essas desculpas, igual você falou, coloca a maioria das pessoas fatores externos e pronto. Não, pega a responsabilidade para você. Então, ao invés de perguntar para a Núbia, se eu começar hoje vai dar tempo, não sei o quê. Eu recebo muito essas também, né? Tipo assim, eu estudo tantas horas por dia, eu vou conseguir passar no concurso Essa é clássica também. Essa é clássica. Não, para de pôr essa resposta na mão de uma terceira pessoa. Por exemplo, eu não tenho como te dizer isso. É você que tem que fazer que aquele tempo seja suficiente. Então agora a gente não sabe quando vai ser, não sabe o que a gente vai poder fazer até lá, mas você tem que todos os dias, que o seu papel nesse momento é justamente ficar em casa. Então assim, aproveite melhor o seu tempo em casa, dê o seu melhor para quando essa prova sair, você já ter feito a sua parte e pronto. É verdade. A Suzy está perguntando ali como a gente faria sozinha em casa com os filhos, um monte né? de perguntas ali pelo visto, fazendo várias perguntas. Daqui a pouquinho a gente vai entrar na parte de estratégias, aí eu vou comentar um pouquinho sobre isso. Podem deixar, daqui a pouquinho a gente responde. Eu também no Instagram, eu coloquei hoje, né? Eu falei, gente, o que tá deixando vocês aflitos e tal?
pra galera mandar umas perguntas, legal. daí eu trouxe também, pra gente ir debatendo, Sim. tipo, né? Ótimo. O excelente. caos aí mental da galera. Eu acho legal a gente tocar nesses assuntos. Às vezes algumas coisas que a gente vai falar aqui, como essa que a Laura falou, de chamar a responsabilidade, essas perguntas que a gente recebe no Instagram, é para conscientizar vocês de que, pessoal, por exemplo, a Nubia falou de uma pergunta clássica, que é essa de quando eu estava a sair, né? E a Laura falou outra que é muito clássica também, que foi a primeira pergunta que eu recebi quando eu fui aprovado. Que é assim, quantas horas você estudava por dia? Ou qual é a carga horária ideal para você estudar por dia? Como se a pessoa fosse estudar a mesma carga horária que eu estudei, ela ia ter o mesmo resultado no mesmo tempo. Exato. Gente, não existe, eu acho assim, poucas coisas nesse mundo de concurso, a gente consegue dar uma receita de bolo, um número cabalístico, sabe? Você tem que estudar 3 horas por dia para ser aprovado. Você tem que estudar 5 horas por dia para ser aprovado. Você tem que resolver 100 questões por dia. Isso varia muito, isso é algo muito subjetivo. Às vezes 3 horas, quando eu estudava, eu era oficial da Marinha e conciliava trabalho com estudo, né? Cara, quando eu estudava 3 horas por dia ali, era muito, era meu dia de vitória, assim. Agora, talvez 3 horas por dia para uma pessoa que só estudava não fosse tanto assim. Ela conseguia render mais. Exato. Então, assim, depende muito da sua rotina, da sua disponibilidade. Tenho certeza que as mamães aí, cara, elas têm outras prioridades, que são prioridades mesmo, que nunca vão deixar de ser prioridades, são os filhos, e acaba tomando mais tempo. Isso aí é inevitável. Então, assim, cada um é cada um. O que a gente tem que ter como principal meta é isso que a Laura falou, é saber que a responsabilidade é sua. Se você está procrastinando, se você está deixando de estudar, se você está matando o teu planejamento, a responsabilidade é sua, independente se você vai estudar 1 hora todos os dias ou se você vai estudar 10 horas por dia e ficar 3, 4 sem estudar. Eu costumo falar que é muito melhor estudar 1 hora todos os dias, mas todos os dias, Sim. do que estudar 10 horas num dia e ficar uma semana sem estudar. Gente, a constância qualidade, vence. né? A constância. Vence, com certeza. É isso aí. Pessoal, vamos entrar então, acho que na parte principal aqui, né? Falamos aí, demos uma breve contextualizada nos concursos que foram cancelados, mas mais uma vez, isso aqui é uma prévia, se bobear no ínterim que a gente elaborou esses slides, outros concursos devem ter sido suspensos e cancelados, mas o nosso foco principal é justamente conversar com vocês sobre alguns assuntos que a gente até tocou aqui, né? Sobre o que nós faríamos se estivéssemos vivenciando esse cenário de exceção, como eu falei no início. Quais dicas que nós daríamos para vocês? Eu acho que ninguém aqui vivenciou algo assim quando eu estudava, né? Não, mas o que nós faríamos, quais posturas nós teríamos se estivéssemos nessa situação hoje em dia? Beleza? Eu trouxe alguns tópicos aqui, a Silvana trouxe outros também, né? Algumas coisas que o pessoal falou. E a primeira coisa que eu acho que a gente tem que ter em mente, só para a gente pontuar aqui, é que isso é uma situação temporária. Acho que foi a Laura que falou isso no início, né? De que os concursos foram suspensos, foram paralisados, mas eles foram represados ali. 1 hora eles vão ter que sair. Exato. E pessoal, pode ter certeza, isso é certeza absoluta. Quem vai passar é a galera que encarou com seriedade esse período entre provas aí. Sim. A galera, que a tendência, como a gente já falou aqui também, a tendência natural da grande maioria é realmente, num cenário de exceção, também transformar em exceção a rotina de estudos. É o contrário. Num cenário de exceção, você tem que fazer o máximo possível para realizar a manutenção da tua rotina de estudos, para não influenciar ou até mesmo intensificar a sua rotina de estudos. E poucos serão aqueles que vão fazer isso. Poucos. A grande maioria vai relaxar, vai ficar em casa vendo Netflix, vai falar, o concurso vai acontecer daqui a 3, 4 meses, tem mais tempo aí. Né? Era o TCM São Paulo, que achou que tinha 1 mês, agora sabe que tem aí um tempo indefinido, a galera vai relaxar. É natural do ser humano. Quem aqui, na época de escola, que o professor falava, pessoal, vai ter uma prova daqui a 1 mês. Aí você demorava 30 dias para estudar. No dia anterior. Agora você fala, prova surpresa amanhã. Cara, um dia você ia devorar a matéria. É natural do ser humano. Mas a gente tem que entender que a aprovação de concurso público é diferente. Então... e não cai naquela armadilha do eu mereço, do tipo assim, meus colegas, perfeito. Eles estavam trabalhando, agora estão em casa, vamos supor, pegaram férias, qualquer coisa assim, eu mereço descansar também. Não, você não cai nessa armadilha não, que isso é seu cérebro te pregando uma peça. Você definiu aquele objetivo que você quer alcançar aquele objetivo, seus amigos não estão com esse objetivo. Então não vai seguir eles, porque eles querem outra coisa, né? Então vai continuar fazendo a sua parte para chegar aonde eles não chegaram. Pensa no seu concorrente, que vai estar estudando ali enquanto você não... Eu sempre pensava nisso. Quando eu pensava em falhar, eu falava, caramba, eu tenho
que tem um candango aí que deve estar estudando, igual um louco na madrugada aí, tem algum ninja aí estudando, tem algum japa estudando aí, hora da fio aí para poder. Então, eu sempre pensava assim, era um gatilho que eu tinha para poder falar, não, peraí, vambora, volta aqui, porque você não tem tanto tempo assim, então aproveita para poder. Então acho que esse é o primeiro tópico que a gente tem que pontuar. Isso vai passar. Isso é uma situação temporária, a gente, como já dissemos, né, não sabemos quando isso vai passar, pode demorar muito tempo, ou pode, semana que vem, se Deus quiser, ter alguma cura, algo que vai amenizar, mas a gente não sabe. O nosso compromisso tem que ser em realmente dar o máximo todos os dias aí. Beleza? Vamos ver o segundo tópico que a gente trouxe aqui. Saiba estudar em casa. E eu vou passar a bola para a Laura, que eu acho que Não, eu falei isso porque a gente estava até conversando antes aqui. Ela gravou um vídeo, eu já assisti um vídeo excelente que você fez no teu canal lá. Foi no Instagram ou foi no YouTube? Foi no YouTube. E foi a maior coincidência da vida, porque eu gravei na semana passada, antes de vir, tá até na minha casa. E foi sobre dicas sobre como render melhor em casa. Inclusive, excelente, eu tive até que pôr... Excelente pro momento, né? Mas aí a quinta dica eu tive que pôr ressalva, que a minha quinta dica é assim, no tempo livre sair de casa e tal. Isso não se aplica mais. Então, as outras dicas ainda se aplicam, né? Que a gente até vai fazer um webinário, tá marcado para segunda-feira, às 19 horas, em que a gente vai se aprofundar muito nesse tópico, né? De como render melhor em casa e tal. Mas assim, tem algumas dicas rápidas que dá pra gente trazer aqui, que eu acho que são super válidas para vocês já irem colocando em prática. Então, deixa eu ver se eu não vou puxar nada que vai vir aí depois. Não, se puxar também não tem problema. Se puxar também não tem problema. Então tá bom. A primeira coisa que eu acho é tentar estabelecer um cronograma fixo, né? Porque se você fica com aquela sensação de que tem o dia inteiro, ou fica pra noite, e aí quando fica pra noite, fica pro dia seguinte. Então... ter um cronograma fixo, né? Definir. O dia tem que ter a rotina certinho, né? Então você sabe o horário que você vai estudar e, né, quem tem filhos, depois a gente até fala de atividades e tal, mas ó, nesse horário é o horário que eles vão, né, você vai tentar colocar eles para fazer determinada coisa, aquele é o horário do almoço, enfim, eu acho que isso funciona muito. Isso. E como se fosse um horário de trabalho, assim, mesmo em casa. Tenta trazer também mais pro início do dia, se for possível, que aí você já começa matando a meta e depois só para terminar é mais de boa do que, tipo, começar tudo, né? Porque aí fica assim. Então, essa primeira dica eu acho que já ajuda muito. Defina um cronograma, não fique jogado às moscas e tal. Sim. E outra coisa é você tentar eliminar as distrações ao máximo. Então, tentar se isolar também no seu quarto. Às vezes, põe um bilhetinho na porta do tipo, desse horário a esse horário estarei estudando. Muita gente reclama de barulho, né, em casa, porque às vezes, principalmente agora que vai ficar todo mundo em casa, aí então colocar tampão de ouvido, ou fone de ouvido para tentar isolar, celular no modo avião para não ficar vendo notícia de coronavírus o dia inteiro, né? Isso é importante. Essas coisas assim. Nesse lance de estabelecer a rotina, gente, eu acho importante até incluir o seguinte: estabeleça um momento do seu dia para se atualizar dessas notícias. Né? Pega o jornal da manhã ou da noite, que dá um resumão do dia. Porque se a gente começar né, de 30 em 30 minutos querer saber quantas pessoas estão expectadas, a gente enlouquece. Então, eu entendo que você, né, quer saber o que está acontecendo e tal, mas estabelece ali qual momento, né, na hora do almoço, não sei, que momento que você vai parar para receber essas informações, né, do que está acontecendo no mundo. E aí depois tenta desligar, né? Sim. Chega. Isso do planejamento eu acho crucial, até para você não procrastinar, né? Sim. Porque a tendência do ser humano é, por exemplo, a gente vê isso muito com quem não gosta de exatas, matérias exatas. O cara não gosta de raciocínio lógico e estatística, assim. Cara, o cara não estuda nunca raciocínio lógico e estatística. Ele cria uma impedância com a matéria, ele cria uma aversão. Se ele não tiver um planejamento para ter... Ele sabia, só, hoje é quarta-feira, hoje é meu dia de estudar raciocínio lógico. Ele vai ficar empurrando a matéria com a barriga e não vai estudar nunca. Ele vai estudar português, informática, que ele gosta. Então, assim, essa é uma vantagem do planejamento e, como elas falaram, facilita muito a você não procrastinar. Tem uma coisa muito curiosa que acontece, Renan, que os alunos que têm muito tempo, que ficam em casa, né? Quem só estuda, não trabalha. Ele sempre acha que ele vai ter tempo. Isso aí é clássico. Aí ele não começa nunca, né? Outro dia eu fiz um contrato com uma aluna minha, eu falei assim, ó, tinha uma determinada coisa que ela sempre gostava de fazer, eu falei assim, você só vai fazer quando terminar a meta, não vai fazer antes. Aí começou a fazer as coisas de manhã, para depois poder ir fazer essa coisa que ela queria, né? Que ela fazia diariamente, e aí deu certo. O dia que você não promete, você não vai fazer, você vai ficar sem. Sim. É uma penalidade, para que a pessoa ela
arrume um motivo para não procrastinar, porque motivo para procrastinar a gente vários, arruma toda hora, né? Coisa mais fácil. Coisa mais Estudar com o celular do lado, tira isso daqui do lado. Uma coisa que falaram ali, que inclusive acho que falaram que você fazia, não sei, mas eu fazia muito também. Eu escutava música clássica. Eu escutava música clássica para estudar, quando tinha um barulhinho assim eu botava um fone de ouvido e ficava escutando música. Achava inclusive que melhorava a minha absorção de conteúdo. Eu assim, colocava quando tava tendo muita conversa em casa. Sim, que aí eu prefiro uma música que não. Mais baixinha, do que uma conversa que eu começo a prestar atenção na conversa e esqueço o que tá acontecendo. Mas aquele trem me aperta. Eu colocava aquela borrachinha, sabe? Assim. Aquela de pessoal usa, tem obra assim, né, que pra tem em farmácia, tipo, R$4 a borrachinha laranja. Eu punha ela. Nossa, eu usava óculos e ainda assim eu colocava abafador de ruídos na época. Aí doía aqui, sabe? Ficava assim, às vezes a marquinha. Mas eu não dava conta. O que precisava. Filho pequeno em casa, né, gente? Nossa. Você tinha filho pequeno na época? Quando eu comecei a estudar para concurso, meu filho tinha 4 meses e minha filha tinha 6 anos, né? Então, quando eu passei, ele tinha 4 e a minha filha 10. Então, tira o chapéu. Gente. Eu peguei todas as fases difíceis. Eu tiro o chapéu porque eu acho que assim, no meu caso, por exemplo, acho que o caso das meninas também, a gente conseguia ter o estudo como prioridade. Mas com o filho vai ser sempre prioridade. Sim. Numa época de doença, imagina, não tem como você... Não tem como. Então assim, eu tiro o chapéu pra não quem... só prioridade, como responsabilidade. Responsabilidade. Sim, tudo, né? Com a rotina. Seu filho não come uma fruta se você não sair e for comprar no supermercado. Exatamente. Né? Então, assim... Eu acho que você devia ganhar ponto extra no final da... eu acho também. Galera, mas outra dica que falaram aí, que eu usava muito também, quando eu podia, lógico, é acordar cedo. Simples assim. Simples Acordar cedo ali, matar o que tem pra matar no teu dia. Vale muito. Eu acho que a gente tem que, primeiro, ser responsável e saber... É uma coisa que a gente dizia lá na Marinha, na época que eu era militar, né? A gente não pode ser surpreendido pelo 7 de setembro. Pô, o 7 de setembro é um feriado que tem todo ano. Sim. Cara, se você for surpreendido por um feriado, você já tá... Porque eu fazendo analogia para a vida de concurseiro, né? A gente sabe que tem um compromisso em um dia, a gente sabe uma semana antes que vai ter um compromisso, mas age como se não... Só fosse sabendo como se fosse um imprevisto. Aí você não antecipa seus estudos, você não reorganiza a sua rotina e fala, hoje eu não vou estudar porque eu tenho um compromisso. Só que, cara, se você tivesse organizado... Uma horinha, meia horinha por dia, você ia repor aquilo ali. Isso é responsabilidade. Isso aí é algo que, assim, acho que é um grande diferencial de quem consegue ser aprovado, é ter essa visão proativa de saber, bom, hoje eu tenho um médico na quarta-feira. Então, meu estudo vai me prejudicar em 2 horas por dia, eu vou repor 1 hora na segunda, 1 hora na terça e pronto. Tenho meu curto, não que seja só problema de saúde, não. Às vezes, sei lá, encontro com amigos na quarta-feira. Acho que se tiver harmonia e responsabilidade, a gente consegue. Mas acordar cedo, para mim, funcionava muito. Porque, para quem trabalha e estuda, estudar à noite, depois chega do trabalho, é punk, né? Nossa, demais. E, assim, tá com a cabeça quente, tá ali... Então, acordar cedo, para mim, ali, 5 horas da manhã e matar o que eu tenho para fazer, pelo menos adiantar, era até mais saudável em termos de absorção de conteúdo ali. E acordar cedo não é dormir pouco. Exatamente. Então, assim, você vai dormir mais cedo para acordar cedo, já bem disposto, fazer aquela sua prioridade que seria o estudo. Aí depois você vai... O trabalho, muitas vezes, a gente consegue fazer cansado, né? Eu acho isso engraçado. Era o que eu fazia. Eu conseguia trabalhar tranquilamente eu cansada. Falo que a gente consegue se enganar trabalhando, né? Agora estudando, estudar cansado não entra, né? Eu acho que até uma explicação para isso é porque, às vezes, no trabalho, a gente tem um prazo para cumprir. A gente tem algo que é impositivo, você tem que fazer. Então você faz, você tem que fazer. Você vai ter que fazer cansado. Agora estudar não. Estudar é algo que o teu prazo, ele está muito intangível ainda, né? Quando é que vai acontecer? Quando é que você vai ser aprovado? Então você sente mais, acho que é natural você sentir esse sentimento, né? Trabalho não, trabalho tem que entregar daqui a 2 dias, cara, tá tudo com sono, sem sono, de qualquer jeito. Mas acordar cedo eu acho muito bom mesmo. Acho que o esforço também de absorver o conteúdo, de memorizar, isso também eu acho que cansa muito, suga muito. Até porque não adianta você se dedicar ali várias horas de estudo, estando morto de cansado, você absorve muito menos, você grava muito menos. Então, acho que a primeira coisa que o concurseiro tem que fazer, e seja mãe, não seja, é estabelecer que o tempo que você vai começar a estudar, você colocar esse tempo como o melhor tempo do seu dia. Sim. Precisa ser, se é para acordar mais cedo, é claro que se um filho adoece, se um filho tem problema, alguma coisa, a gente vai priorizar naquele momento, mas... que sejamos surpreendidos
pelas coisas que não estavam na previsão de acontecer. Sim. Rotina não pode mexer com o seu estudo para concurso. Exato. Rotina tem que estar mapeada. Seus horários de estudos têm que estar mapeados. Inúmeras vezes, eu era estudante na madrugada, né? Eu estudei muito de madrugada, porque eu rendo bem de madrugada, né? A minha natureza. Muitas das vezes eu ia para o trabalho detonada mesmo, assim, mas muito detonada. Só de como presente ali, né? Mas na hora que eu ia começar a estudar, eu tava ótima, entendeu? Então, assim, o meu melhor tinha que ser pro período que eu estaria estudando, tá? Fazia umas coisas meio loucas, mas... Porque você rende... Eu já consegui estudar muito menos que as outras pessoas, né? Eu olhava para aquelas pessoas que não trabalhavam, que tinham pai e mãe sustentando, que era tudo bem tranquilo. Falei assim, nossa, que maravilha. Eu tinha uma inveja branca dessas pessoas, porque eu achava que era muito legal, né? Uhum. Eu também senti. Mas era o que eu tinha, e a gente tem que fazer com o que a gente tem. Aceitar, né? Tem gente que se vitimiza e coloca isso como um estado transponível. Isso é discurso de vencedor, né? De vencedora. Por isso que você conseguiu. Porque falar, putz, olha a minha situação, vai ser impossível, aí fica complicado. Então... E eu acho que nisso que o Fineto falou, cabe muito também aquela coisa da mentalidade que eu falo do celular quebrado. Que eu vou explicar para vocês entenderem. Porque assim, vamos supor, você tá andando na rua, o seu celular cai no chão, aí você pega e olha assim, tipo, aí trincou um pedacinho da tela. Você não vai pegar e, tipo, tacar e pisar pra quebrar mesmo. Você não faz isso, você pega, limpa e guarda, não é? Uhum. Mas aí o concurseiro tá lá no dia, né? Aí às vezes ele ia estudar de manhã, perdeu 2 horas de estudo, aí em vez de estudar o resto do dia, ele fala assim, não, 2 já perdi hoje, amanhã eu começo. Ou seja, tacou no chão e quebrou o resto. Sim. Então não pode ter essa mentalidade. Você teve um imprevisto, às vezes uma coisa, não conseguiu estudar bem, no final do dia você consegue compensar, nem que seja um pouquinho todos os dias, sempre vai te levar para onde você quer. Agora, você ficar chutando balde todo dia, deixando para o dia seguinte, deixando para começar na segunda-feira, etc, por aí vai, não adianta nada. E aí, gente, nesse período, né, agora voltando um pouquinho para esse período de coronavírus, rotina da casa toda diferente. Talvez, para você manter a sua rotina de estudos, você precise diminuir um pouquinho a sua carga horária, que você estudava antes. Mas antes, diminuir um pouquinho a carga horária e manter, né, a habitualidade, a constância, do que tipo, putz, família tá em casa, o negócio tá o caos, vou entregar, né, vou parar de estudar e voltar quando tudo se normalizar. Então eu acho que é o caso, né, de diminuir um pouquinho a carga horária, às vezes muito, metade, não sei, né, depende muito da realidade de cada um, mas para manter o contato com o conteúdo e com, né, com os estudos em si. Eu acho que isso é muito importante. É isso aí. E isso que a Aura falou é algo que a gente vê muito acontecer, esse efeito bola de neve, né? De você não estudar um dia, aí você já fica desmotivado para o dia seguinte, para o outro, e você perdeu uma semana, 2. É por isso que eu tentava e tento estimular, tentava quando eu estudava e tento estimular isso na cabeça dos alunos hoje em dia, que a gente tem que enxergar no máximo, pelo menos o máximo dia, assim, ou no máximo durante de uma semana. Porque se você enxerga o seu dia, a minha meta hoje é cumprir isso daqui, enxerga o teu dia, né? Não enxergue a preparação como um todo, não. Porque se você particionar, bueno, falei no dia de hoje, outro dia renova tudo, vamos embora, zerou, reset, é outra meta, já é outro objetivo. Então, se a gente pegar essa metona assim, né, de longo prazo e particionar em várias metas menores de curto prazo, que eu acho que tem que ser o dia ou no máximo a semana, a gente tende a não ter esse efeito do celular quebrado, né? Se você falar, eu falei no dia de hoje. Bom, falei por quê? Porque eu procrastinei, porque eu tive um imprevisto. Beleza, no dia seguinte, bola pra frente, minha meta é essa daqui, eu tenho que cumprir isso daqui. Eu acho que essa divisão em metas menores, assim, quando a gente tem um objetivo muito longo, é muito válido, assim. Até uma coisa que a gente aprendia lá a gente teve uma palestra da Marinha Americana, e quando era militar, e eles diziam o seguinte, isso nunca mais eu esqueci. Era uma tropa de elite lá da Marinha Americana, e eles, na parte de treinamento, né, eles faziam algumas perguntas para o pessoal que estava entrando, estava entrando na Marinha na época, né, que é o seguinte: como é que você come um elefante? Como é que você come um elefante? Em partes, né? Uma mordida de cada vez. Essa era a resposta correta. E eu acho que é a analogia perfeita para a vida de concurso, porque a aprovação, como a gente já falou várias vezes aqui, é algo que está muito... Pode durar 1, 2, 3 anos, cara.
Então, assim, se você ficar pensando no resultado, como a Núbia falou, esquecer do teu processo, do teu dia a dia, da tua rotina diária, cara, você tende às vezes até desistir. Porque você vai ficar acumulando um monte de celular quebrado aí, como a Laura falou, e vai acabar desistindo, se desmotivar, porque essa sensação de, falhei num dia, aí você já está mais desmotivado no dia seguinte. Depois, no outro dia, você falhou também. Aí você, cara, isso aí é algo que acaba com a gente. Beleza? E uma outra dica que eu queria dar para vocês, que eu acho que é algo simples demais, e que é relacionado a isso de saber como estudar em casa, são duas, na verdade. Eu acho que primeiro é você ter um horário fixo para você estudar, uma rotina fixa. Falar, hoje eu vou estudar de manhã, hoje à tarde, hoje à noite, hoje não. Tem um horário fixo no seu dia para poder estudar e tenha um cantinho de estudos. Tenha o seu quartel-general ali, com a sua... Tem gente que estuda na cozinha, estuda... eu não conseguiria não ficar estudando. Eu tinha que ter o meu canto ali, com uma cadeira legal, uma mesa legal, um quarto mais afastado assim para não ficar com muito barulho. Eu acho que para você estudar em casa é importante ter esse cantinho aí de... Não sei se vocês tinham também. Sim, com certeza. Né? Pessoal, vamos ver aqui. O que mais a gente tem? A gente vai falando, acaba esquecendo dos tópicos aqui, né? Isso aqui é interessante demais. Ainda mais nesse... Tem muito a ver com o que a gente está falando, né? Que é conversar com a família e explicar a sua situação. Eu acho que só a gente que já vivenciou isso, né? Quem está vivendo essa rotina de estudar para concurso sabe o que a gente passa. Amigos, às vezes até pai e mãe que estão com você no dia a dia, não conseguem compreender o que é uma rotina de estudos. E beleza, quando a gente não está num cenário como o que a gente vivencia hoje de coronavírus, né? Que a gente está pai e mãe trabalhando, marido trabalhando, que você consegue às vezes ficar em casa mais sozinha, beleza, você tem menos apurrinhação, digamos assim, né? Agora, hoje em dia, com todo mundo em casa, eu acho que tem que ter ainda mais uma conversa intrafamiliar ali para explicar realmente as suas necessidades, o que você tem que fazer para que eles colaborem, porque se eles não colaborarem, aí realmente fica muito difícil, né? Então, eu acho que um erro que a gente costuma cometer é imaginar, né, achar que o outro sabe qual é a nossa necessidade e ao mesmo tempo, então, tipo, né, por exemplo, você acha que o seu marido já está entendendo que você precisa de ajuda. E junto a isso, e eu falo mais por mulher porque, né, que eu sou a gente tem uma dificuldade muito grande em pedir ajuda. Né? Então, é chegar para o marido, lógico, isso também, né, vice-versa, mas eu acho que acontece muito com as mulheres, Mulher Maravilha, né? Chegar e pedir ajuda, tipo, para ficar com as crianças, para ajudar com os afazeres domésticos, explicar para ele que você gostaria que a sua rotina de estudos fosse afetada o menos possível. E, né, se ele estiver em casa, enfim, pensando nesse cenário, eu acho que a gente precisa, né, mas a gente tem que falar isso pro nosso parceiro, pra nossa família, pra nossa mãe, enfim, com quem a gente mora, porque às vezes a gente fica muito puta, né, porque tipo, ninguém me entende. Você tá conversando com as pessoas, né, porque a gente acha que todo mundo entende essa fase que a gente tá passando durante os estudos, mas eles não sabem do que se trata. Então, eu acho que é isso, né, é a gente realmente externalizar e pedir ajuda. Acho que tudo fica mais fácil dessa forma. Sim, verdade. E outro tópico que a gente já tinha conversado aqui, né, que a gente até vai trazer aqui nos slides depois, foi, acho que até a Laura já falou, né, é a questão de você, quando estiver em casa, lógico, ter essa conversa com a família e tal, mas também se blindar de algumas notícias que podem atrapalhar os seus estudos. Eu acho que a Silvana deu uma solução muito boa, que é você ter o horário do teu dia, aquela meia horinha para se inteirar, para ver o que é toda hora. Para ver o que está acontecendo. Grupo de WhatsApp, então hoje em dia tá complicado, sim. fica chegando. Cara, hoje em dia, a gente mesmo, por exemplo, eu estou em casa lá no tribunal, eles colocaram um regime de teletrabalho, né? Na Receita. E, cara, se você não ficasse policiando, você está toda hora ali querendo acompanhar alguma coisa, ver quando a conta da bolsa caiu, etc. É outro problema. É outro problema. Ação por ação. Então, assim, se você não se blindar, você que estuda para concurso, se você não se blindar dessas notícias ou tiver uma hora do teu dia só para isso, cara, você não vai nem perceber. Só no final do dia você vai chegar e falar, caramba, não estudei nada hoje. Porque a gente não percebe. Não percebe. Né? Você vai ficar realmente, por estar em casa e nesse período, vai se prejudicar bastante.
Então acho que essa solução da Silvana é brilhante, assim. Tem um horário do dia para ver, geralmente à noite, deixa ali para depois dos estudos. Exato. Para ficar, sei lá... O jornal já vai dar uma resumida de tudo que aconteceu. Você vê sobre o teu concurso. Porque se você ficar durante o dia ali, atualizando sites de notícias para ver, cara, você... Infinito. Você entra numa espiral que você realmente prejudica bastante a tua performance, assim, né? Porque o estudo ele precisa de muita... Eu não gostava, por exemplo, de interromper meus estudos. Eu gostava de ter uma continuidade ali, pelo menos por 1 hora, 1 hora e meia, assim, para depois dar uma pausa, e fazer alguma coisa para relaxar assim e depois voltar. Talvez pode ser nesse intervalo, você vai ali, pega o celular, olha o que tem para fazer, olha as notícias e depois volta. Porque eu acho que você estuda um pouquinho, aí para, aí olha a notícia, aí você quebra aquela linha de raciocínio. Mas, Renan, durante a minha preparação, nesses intervalos, isso vai muito de pessoa para pessoa. Eu já não gostava de fazer algo muito assim, tipo ver uma notícia, porque talvez essa notícia, aquilo ia ficar tanto na minha cabeça que meu próximo momento de estudos eu não ia conseguir me concentrar, sabe? Eu ia ficar tipo, nossa! Pensando naquilo, né? Então, legal. Porque talvez eu fique mais, mexida com novidades e tal. Então, eu preferia, deixar para depois da meta de estudo mesmo, para nada prejudicar minha concentração. E funcionava bem. Então, é isso, ver o que vai funcionar melhor para cada um aí. É verdade. Galera, vamos ver mais uma dica que a gente trouxe para vocês aqui. Eu acho que essa, Nubia pode até me corrigir, mas acho que essa pode funcionar bastante para as mamães aí, né? Sim. Estudar em horários alternativos. Às vezes de madrugada, durante o dia. Eu sou a rainha do horário alternativo, né? Porque foi a única forma que eu consegui estudar para concurso, foi em horário alternativo. Bom, gente, hoje em dia tá muito na moda, né? Você acordar às 5h30 da manhã para fazer suas coisas. E eu confesso que eu comecei a fazer isso, eu não era uma pessoa da manhã e para mim tá funcionando muito, achando super saudável, achando super gostoso. E eu acho que nesse período de coronavírus e que as crianças estão em casa e você vai ter que dar atenção, principalmente se os seus filhos estiverem aí entre meses e 5, 6 anos, vai ficar muito mais difícil, de você se concentrar nos estudos enquanto eles estiverem ali na ativa. Eu vou dar algumas dicas, inclusive, para esse período, mas o acordar cedo. Ou acordar cedo ou o estudar de madrugada, que era muito o que eu fazia também. Porque eles estão dormindo. E aí, assim, por mais que quando for lá para as 3, 4 horas da tarde você não esteja no auge, né? Você já vai estar cansada porque você acordou 3 horas da manhã, 4 horas da manhã para estudar, ok. Mas a gente, mesmo cansado, a gente consegue cuidar de filho. De filho a gente consegue cuidar sempre, né? Até doente, enfim. Mas estudar você não vai conseguir. Então, esses horários alternativos, eu acho que ela é essencial. Uma coisa também que dá para você fazer colocar em momentos do seu dia pequenos, acho que até eu coloquei essa dica ali, vai aparecer. Você colocar, pode puxar aí. Isso, procurar aproveitar pequenas brechas do seu tempo. Assim, às vezes a criança está se alimentando, ou está com um parente, está com o pai, está brincando com o irmão mais velho, né? Ou está entretido com um jogo, alguma coisa ali que ela está fazendo, e aí você consegue fazer uma revisãozinha rápida, consegue fazer um treino de questões, né? Vai adiantando algumas coisinhas da sua meta. Então, assim, desde que tudo que você precisa para estudar esteja ali no seu espaço, esteja organizado, dá um pulinho ali, sentar e estudar alguma coisa, é completamente factível, dá pra fazer isso, tá? Coloca aí a próxima que eu acho que vai engatar. O do abafador de ruídos, ela falou, eu estudava muito com abafador de ruídos. Engraçado que depois, Laura, eu sofri muito com aquele negócio apertando. Depois eu encontrei uma outra marca que ele aperta, mas ele tem mais almofadinha, né? E assim, era um pouco menos pior, ainda abafava mais decibéis do que o anterior que eu tinha, né? Então, assim, gente, custa 30, 40 e poucos reais, é baratíssimo, investimento isso aí, né? Nossa, mas hoje em dia, custasse R$1.000, isso vale muito a pena. Eu não teria conseguido dar esse abafador de ruídos, hoje em dia, com todo mundo em casa, pessoal... Então é realmente essencial até para você manter a concentração, porque, como o Renan falou, você ficar sendo interrompida toda hora, cara, acaba com a sua concentração, você está formulando um pensamento novo. Você perde aquela linha de raciocínio, né? Então fica muito difícil. E eu me incomodo muito com barulho, muito mesmo. Sim, alguém falou aqui que conseguiu estudar com música clássica.
Eu adoro música música clássica, precisa. mas eu não consigo estudar ouvindo nada. Silêncio total. E eu comecei a ficar viciada naquela sensação de vácuo do abafador de ruídos. Porque é diferente, O né? concurseiro tem alguns Nossa, toques assim fica que são numa- impressionantemente Eu comecei a ficar tão viciada que, assim, às vezes, eu como eu estava muito de madrugada, às vezes dava sono. Aí, o que eu fazia? Com um abafador de ruídos, porque eu estava no quarto e, apesar de criança já estar dormindo, o ex-marido, alguma coisa, não estava, né? Então, eu estava ali com o abafador, mas aí acontecia de fazer um barulho, eu não ia escutar, aí dava sono. Com o abafador de ruídos, eu deitava, colocava 20 minutos no celular para despertar e eu apagava assim, que já estava com aquela... Eu sempre acordava antes dos 20 minutos, acordava ótima, maravilhosa, ia estudar, disposta, de abafador de ruídos, inclusive, ainda. E aí, Núbia, só complementando, né, pra gente aproveitar essas brechas do dia, é importante, gente, deixar tudo ali, no gatilho. Tipo, não é assim, Gatilho, ai, meu filho, Vou organizar meu filho agora. tá tirando uma soneca, vou pegar. Não, deixa, ali. Ali. Ele deu uma dormidinha, ele fez alguma coisa, né? Você já tem ali uns 15 minutos pra revisar, enfim, pra aproveitar. É verdade. Outra dica ali, ó, flauta chinesa. Eu gosto de estudar ouvindo flauta chinesa. É mesmo. Isso aí dentro do site. Descobre várias dicas aí, né, pessoal no chat. Mas isso que as meninas falaram, eu tava lembrando aqui da época que eu estudava. E aí, acho que foi, não sei se foi a Silvana na hora que falou da importância de você ter um sono de qualidade, né? Não ficar... Você acordar cedo não é sinônimo de você dormir pouco. Isso. Sim. E uma outra dica que eu dou pra galera aí que vai acordar cedo, ou até mesmo para aumentar a qualidade do sono, aconteceu comigo isso, né? Eu não gostava de acabar de estudar e deitar direto. Eu ficava às vezes pensando, eu cheguei a sonhar com questões assim de prova. Eu já sonhei que eu tava já estudando. fazendo prova, real. então, Eu assim, adorava sonhar, porque eu achava que eu estava fazendo revisão, né? A gente acorda com uma sensação que sabe, né? Não, eu gostava... Mas não é verdade, claro. Sim, mas eu sentia que se eu parasse meia hora antes para ouvir uma música, para, sei lá, tocar um violão, gostava de tocar violão na época, eu conseguia ter um sono de uma qualidade ler um muito pouquinho. melhor se eu tivesse, fazer uma Qualquer leitura coisa, né? mais tranquila, assim, do que você parar de estudar, pum, vai dormir direto. Cara, eu ficava na cama, assim, com a orelha regalada, assim, lembrando. E dá a sensação de que você deu uma pausa ali, exatamente. né? É bom você dar uma relaxada antes de Porque dormir. a gente não percebe, mas o momento do sono, um sono de qualidade é muito importante para você organizar teu pensamento ali, colocar as Com ideias em certeza, ordem. assim, é essencial para a memória, consolidação do que você aprendeu no dia, e disposição para o dia seguinte também. Então, assim, nossa, gente, sono é tudo. Tentar manter uma Nossa, rotina mais saudável possível ajuda muito na absorção desse conteúdo e na fixação dele, né? Com Sim, certeza. uma outra dica aí que a Marilane colocou aqui é algo bem legal que a gente tende a fazer muito, é não esperar a hora cheia para estudar. A gente que é assim, né? Só vou estudar, começa a estudar às 7. É a mesma Às coisa vezes começar a às vezes academia, é 6 e dieta na 2. segunda, Não, agora é né? 7. Exatamente. Nossa, gente, a condição, Qualquer- esperar a condição perfeita. Exatamente. O tempo é o tempo que se tem. Então, assim, acho Então, que... se é 1h13 da tarde, pode começar. Não precisa dar 1h30, não precisa dar 2 horas. Não tem, essa é a desculpa da procrastinação, assim, em pessoa. É natural do ser Não humano. façam isso. Vamos ver aqui, pessoal, mais alguma dica que a gente trouxe aqui. Reduzir a carga horária. Isso aí acho que A Sil acho falou, que a Sil falou, né? Às vezes a gente tem que dar um passinho para trás para depois dar 2 para frente, para conseguir, acho que harmonia tudo, né? No estudo para concurso. Então, assim, se você viu que agora essa rotina está mais intensa com filhos em casa, né, Núbia? Tá com... Sim. Ou até mesmo por estar mais movimentado o teu cenário de estudos ali, cara, reduz a tua carga horária para algo que seja, primeiro, sustentável por você nesse período, que eu acho que essa palavra, eu acho que a constância no estudo para concurso é fundamental. Você não pode, tem gente que, a gente costuma ver isso muito no coach, né? A gente faz aquela entrevista inicial, pergunta quantas horas por dia você quer estudar? 10 horas por dia. Cara, imagina você manter de forma sustentável uma rotina de estudos de 10 horas diárias, assim. Então, assim, eu acho que você... E aí tem tudo a ver com esse cenário que a gente está vivendo, né? De mais movimento em casa. Poxa, reduz a carga horária. Um pouquinho, 1, 2 horas por dia. Porque você sabe que você vai cumprir aquilo ali, né? Já que o cenário não está mais tão confortável para você assim. Né? Eu acho que cabe aquela análise que a Núbia fez no artigo, que eu achei muito legal, dos perfis de concurseiros. Então, Sim. se você... A gente aí pode até você colocar o artigo fala- depois ali no chat, né? pode colocar. Que assim, se você ainda não estava pronto, né, aí agora é a hora de você apertar.
Mas se você, assim, com sinceridade, falava assim, nossa, não, já era minha prova, já ia estar bem e tal, tô num ritmo, assim, muito forte, tava exausto, já era o ponto ali que eu tava, aí talvez você possa puxar um pouquinho o freio, né, dar uma respirada, manter ali um ritmo de revisões e tal, mas para você também não se esgotar por completo, que isso também é... Porque eu fico pensando assim, no meu pós-edital, eu emendei o pós-edital da Cefaz Goiás com Santa Catarina, então assim, foram deu, sei lá, 5 meses de pós-edital. Eu não ia aguentar mais uma semana, assim, depois da minha 3 prova... 3 anos de vida útil ali, né? Nossa, assim, minha validade diminuiu. E aí eu fico me imaginando assim, se fosse comigo naquele momento, que eu já estava assim, no meu máximo do meu máximo, eu não conseguiria manter aquele ritmo que eu estava nessa indecisão, assim, sem saber até quando, porque na época eu tinha uma linha de chegada muito clara, né? Então, eu acho que nesse momento eu ia pôr um pouquinho o pé no freio, diminuir um pouquinho e manter ali as revisões e tal, até eu me recuperar e conseguir avançar de novo. Isso é inteligência emocional, né, Laura? É. Porque a gente precisa se conhecer primeiramente. Você precisa entender os sinais do seu corpo, saber como você reage a situações de pressão, a situações de muitas coisas para fazer, né? E calcular o tempo que você vai aguentar fazer isso. E coisa de concurso é muito estranho, porque sai um edital, sai o seu prazo de validade, né? É a prova. Toda vez, depois que termina um pós-edital, a Laura emendou 2 aí, mas ela com certeza quando emendou, ela já estava mentalmente se preparando para isso. Muita coisa é cabeça, né? Mas chega uma hora que você se esgota tanto que o corpo ele vai reagir, não vai ter jeito. E quando eu falei isso no artigo, Laura, é principalmente porque o aluno que chegou agora, que tem uma prova para fazer, essa prova foi adiada, e ele se sente pronto para fazer essa prova na data que foi marcada, ele tinha um planejamento para realmente estar pronto. E claro, eu estou falando de um aluno que sabe fazer uma autoanálise muito boa, né? Não é aquela pessoa que é ingênuo, mas que realmente está estudando, é porque ela já vem estudando há muito tempo, porque hoje não se fica bom para fazer esses grandes concursos do dia para noite. Então eu sei que você já vem estudando muito, então você vai estar cansado, né? Você vai estar estressado muito mais do que quem começou a estudar 6 meses atrás, né? Então, eu acho que agora é a hora de fazer um replanejamento sustentável, que você consiga manter uma rotina de estudos e assim que as coisas passarem, tiver uma data novamente, aí a gente pega fogo de novo, né? Entra e vai fazer. É isso aí. Nube, mais uma para você aqui, mais uma dica, olha só. Acho que foi até você que colocou, né? Foi. Estimule atividades que seus filhos possam brincar ou fazer. Em silêncio, Sim, essa palavra aqui é... Sagacidade. Bom, gente, assim, ó, lá no artigo que eu escrevi, tem vários links, inclusive, tá? Que dá acesso a diversas atividades, né? Tem os PDFs lá de pedagogas, de psicopedagogas, né? Que eles orientam para você brincar com seu filho, esse período de quarentena. Mas tem um específico que eu achei muito legal, que são essas brincadeiras que os filhos, eles podem brincar e brincar em silêncio. E assim, sempre objetos que usam espuma, né? Não tem aqueles vou falar para as meninas, vocês não são mães, né? Mas tipo aqueles cordões de piscina, rolinho, espaguete, assim. você corta, brinca, brincadeira de colagem, tá? Quebra-cabeça, tá? Lego. Nossa, Lego, criança que gosta, senta e fica horas. Nossa, eu ficava horas. Fica horas, exato. Você tem cara de quem brincava com Lego mesmo. Eu não fazia nada muito legal não, mas eu ficava horas lá no projeto. Eu acho que é legal também. Tudo bonitinho, tudo organizadinho, tudo né? certinho, Tudo certinho. Atividades artísticas, né? Tipo aquelas revistinhas de pintar, De sabe? colorir, Meu, compra uns almanaquezinhos daquele, acho que vale a pena. Tem de Com colagem. É o momento que a criança fica mais quietinha, assim, com tende a... certeza. E assim, hoje em dia tem muitas espécies de atividades. Por exemplo, uma coisa que você dá para a criança, que ao invés dela pintar, que ela vai fazer ali rapidinho, a coisa tá cheia de bolinhas e a criança precisa recortar alguma coisa ali para colar uma em cada bolinha. Então aquilo é estimulante para ela, né? E é até legal, às vezes você fala assim, não, vamos estudar aqui com a mamãe. Aí você senta era isso que eu ia e falar. põe ele lá com o livrinho dele, tipo, você colore. Coloca do lado e aí vai fazendo e você fica aqui. A concentração vai ser igual como se você estivesse sozinha? Não.
mas a gente tem que lidar com o que tem, com a realidade que tem, tirar o melhor proveito disso, tá? Uma outra coisa que dá para fazer também, eu fiz isso algumas vezes que eu estava estudando para concurso, que meu filho era muito pequeno, era eu pegava o iPad e se você tiver qualquer coisa, pode celular também, a hora que eu ia assistir videoaula, eu pegava o fone de ouvido para eu assistir a videoaula, ficava no meu ouvido, e eu pegava outro fone de ouvido e colocava no ouvido dele ligado no iPad, ou vice-versa, e ele ficava assistindo a coisa dele sentadinho do meu lado, e eu assistindo a minha videoaula ali, né? Na verdade, na época dele era muito Mickey Mouse, né? Adorava aquelas coisas do Mickey Mouse, aquela casinha do Mickey lá, e Dora a aventureira, né? Quem tem filho aí vai saber disso. Enfim. Agora acho que é galinha pintadinha. Não, Já galinha passou, já era. Já tinha. Não, ainda tem, ainda tem. Agora tem Mas umas bonequinhas pequenas que tem desenho também, não tem? Nossa, Tem as bonequinhas. Então, assim, são coisas assim, a criança, ela está estudando. Aliás, você está estudando, e a criança, ela sente como se ela estivesse também, ela está te imitando. E as crianças adoram imitar um adulto. Adoram, né? Então, acho que isso vai funcionando muito. Coloca ela do seu lado, faz junto. E eu acho que mostra até essa disciplina e rotina, sabe? Eu acho que é um exemplo. Eu não posso falar, né? Porque eu ainda não tenho filhos, mas eu pretendo Agora passar isso pros meus filhos. Nossa, é insuportável essa Agora é Baby Shark. Que é, sabe, esse lance de ter a disciplina, de sentar e, né, fazer uma atividade. Vai estar junto com a mamãe, ensinar pelo exemplo. Eu acho que isso é muito importante. Exatamente. É isso aí. Legal. Sil, você trouxe algumas... Alguém perguntou onde que tá esse artigo da Núbia, tá lá no blog do Estratégia, Você consegue colocar aí, eu consigo, eu vou jogar aqui, gente. Enquanto a gente... Joga o link aí no chat. E teve alguém, eu não peguei o nome, que perguntou se deveria pagar a inscrição do eu vi, concurso. eu também anotei isso aqui. Acho que era do TCM, né? Galera, eu acho o seguinte, primeira coisa, tem que ficar de olho lá no comunicado, a banca, ela emite um comunicado. Uma coisa que você tem que entender é que, assim, quando um órgão, né, ou a própria banca, ela dá um prazo para você fazer a inscrição, você faz a inscrição e é gerado um boleto, né? E nesse boleto vem ali a data de validade daquele boleto. Aquilo ali é a data que você tem que pagar. Você não tem que pagar a inscrição até o dia do término das inscrições, não. Geralmente, por exemplo, quem faz a inscrição no último dia, tem mais alguns dias ali depois para você poder realizar o pagamento, beleza? Agora, com relação a cancelamento dos concursos que foram cancelados, tenho certeza que as próprias bancas aí, eles emitiram um comunicado falando sobre prazo de inscrição, como você fez daí para frente, tá? Então é importante ler ali o edital que saiu ou o comunicado da banca que saiu, porque ali eles dão todas as informações. Mas para quem teve essa dúvida, é isso aí. Você tem que pagar o boleto até aquela data que está ali na prevista. E eu acho que vale muita cautela nesse momento, porque pode ser que o concurso seja suspenso, mas depois as inscrições não abram novamente. Então seja realizado só com quem já se inscreveu. Exatamente. Então, assim, sei lá, pode ter o risco de você às vezes não conseguir um reembolso, ou ser ruim, de ser chato de conseguir o reembolso, mas talvez aquele gasto vale a pena, porque se não reabrir o concurso, você não vai poder fazer, se não reabrir as inscrições, você não vai poder fazer aquela prova. Então, assim, eu sempre falo o que eu faria, né? Não tenho a resposta certa, mas eu pagaria. Eu deixaria para pagar no último dia, para ver se às vezes tem algum aviso, alguma coisa nesse sentido, mas eu pagaria a inscrição, tá? Faz a inscrição. O máximo que você tem a perder aí é o dinheiro da inscrição, e você não pode pedir de volta, né? Dependendo do código. Reembolsado. Né? Isso aí. Sil, a galera tá sabendo bem, né? Os desenhos, Peppa gente. Pig. A galera aí, ou é mãe e Dora pai. me ajuda demais. Dora me ajuda demais. Me ajudou também. Mundo Bita, Peppa Pig, conheço tudo. A Núbia colocou o link do... Será que saiu aí, Núbia? O link do artigo? Não tô vendo ali. Eu acho que às vezes fica bloqueado. Será? Deixa eu Você é administrador? Sou. Então coloca o link você. É? Então... Então, beleza. Sil, vamos falar, enquanto eu coloco aqui, dessas demandas que surgiram no teu Instagram. Teve gente que perguntou o seguinte, nesse período, né, que o planejamento ficou um pouco maior por conta desse adiamento das provas, o que elas deveriam fazer com o plano de estudos? Só focar em revisar as coisas que já foram estudadas ou dar andamento a novos conteúdos?
E aí, depois as meninas até, né, falam a opinião delas, mas eu acho, gente, que assim, é aproveitar o período pra fazer absolutamente tudo, né? Eu acho que você não precisa parar onde você está e só ficar revisando as coisas passadas. Você vai pegar o link? O que tiver de conteúdo novo disponibilizado, porque o ponto era, tem aula que ainda, tipo, eu já cheguei na última aula publicada. Pô, então beleza, então você já chegou numa fase de ir revisando o conteúdo que já foi estudado. Porém, conforme os novos conteúdos, né, as novas aulas forem publicadas, gente, é dar andamento para fechar o edital, né? O mundo perfeito é quando a gente fecha o edital e consegue revisar tudo aquilo e depois se mata só na resolução de exercícios. Então, eu acho que, né, não tem que dar uma brecada na preparação, só ficar em revisão. Eu acho que dá para aproveitar e ir para conteúdos novos, né? Eu daria esse mesmo conselho. Eu ia aproveitar para avançar ao máximo os conteúdos, sem largar, obviamente, daquilo que já viu. Então, assim, mantenha as revisões e vai avançando. Aproveita, cobrir ao máximo possível o seu edital. Exatamente. Com certeza. É isso. Uma dúvida que eu vi do pessoal no chat, que eu acho legal a gente responder também, é que eu já não me lembro o nome da menina que falou, mas assim, ela já tinha fechado o edital, ia fazer uma desses concursos e aí tá em dúvida se fica só em revisão, ou faz mais questões, como é que faz. E aí eu acho que, assim, se já fechou o edital, como ela disse, faz então mais revisões, né? Sem revisão é sempre bom, mas eu acho que pode fazer uma revisão guiada por questões. Exatamente. Né? Você faz ali um caderno de questões com todas, assim, um caderno de cada disciplina completo, vai resolvendo ali para ir pescando os assuntos que você não está bem, aí você volta no seu material de revisão. Resolve muitas questões, né, Silvia? É isso, gente. É fazer muita questão, aproveitar, né, e fazer questão. E é exatamente isso que a Laura disse. É a questão, né, as questões erradas que vão te mostrar que ponto do conteúdo teórico que ainda ficou um buraquinho ali pelo caminho. Volta naquela parte do conteúdo e revisa. É isso que faz rendimento subir, gente. Você tá em 80%, para ir para 85% e para ir em 90%, é isso. É tapar buraquinho por buraquinho. Quem mostra isso pra gente? Resolução de exercícios. Perfeito. E volta e revisa. Faz exercícios, volta e revisa. E já é uma boa oportunidade também, né? Fechou edital e tal, para começar a ficar ligado em velocidade de resolução de questões, né? Então, assim, não faça exercício só assim, vou fazer tal matéria durante 1 hora, independente de quantos exercícios, a quantidade de exercícios. Já começa a ficar preocupado em quantos minutos você vai ter na prova para resolver. Em média, gente, são, sei lá, 3, 4 minutos. Sempre coloca um pouquinho, né? Eu gosto do treino com um tempo um pouco reduzido, tipo, pra gente ficar, né, preparado para uma guerra pior do que ela vai ser na real. E aí já se preocupa com isso. Começa a cronometrar, começa a se forçar a fazer uma quantidade X de questões num tempo determinado. Acho que é uma boa forma de usar esse tempo aí a mais de preparação. Verdade. Inclusive, isso que a Silvana falou é a resposta para umas 3 ou 4 perguntas que eu vi no chat aí. O pessoal dizendo, já fechei o edital, estou na fase de revisão. O que eu faço nesse período aí de suspensão, nesse período entre provas aí que você não sabe quando vai ser a prova? Gente, não tem segredo, é resolver muita questão. Resolver muita questão. Quando você vai chegar na prova, você vai fazer questão. Então, tem que praticar, como elas falaram, o momento da resolução de questões, principalmente para a galera que já está aí, já fechou o conteúdo, já está mais avançado, é o momento de você identificar aquelas oportunidades de melhoria que podem fazer, se forem preenchidas, as lacunas de conhecimento forem preenchidas, podem fazer a diferença na hora da prova. Você só consegue isso resolvendo questão. Não adianta. Por incrível que pareça, tem gente que estuda hoje só lendo a teoria, achando que se vencer o edital, tá safo e é só fazer a prova. Você descobre tanta coisa nova quando faz uma questão. Principalmente questões do SESP, outras bancas. Pega maldade. Você fala, caramba, isso pode ser cobrado dessa forma. Pega a maldade das pegadinhas. A malícia, uma casquinha de banana. Gente, é essencial. Tem que fazer. Para quem perguntou aí, eu assino embaixo do que a Silvana falou, tem que praticar muito com questões. Principalmente nessa fase aí pós-edital, dos concursos que já foi publicado o edital, mas foi suspenso, que você já sabe o conteúdo programático e que você já sabe a banca. Você praticar por questão da banca do concurso é a melhor coisa que tem, né? Você já conhece teu inimigo, sabe como é que é o estilo de cobrança e você vai se preparar para o grande dia.
Tá? Então é muito importante essa prática de questões nessa fase. E você ainda consegue, quando você está fazendo o treino por questões, mapear o que é ruim para você ainda, né? Exatamente. Como a Silvana falou, o que você ainda não está bom. E eu acho que essa é a maior riqueza, porque eu também vejo muito candidato aí, não, vou até aprender a matéria por questões. E aí só faz questão, e erra a mesma questão muitas vezes, né? Acho que a Laura outro dia fez um post no Instagram dela que ela falou assim, não é fazer infinitas questões, né? É fazer muitas, sim, mas você usar isso a seu favor, né? Aquilo Sim. que realmente... né? Ver o que Isso errou, Com uma postura ativa de realmente uma postura absorver ao ativa, máximo. uma postura ativa, exato. Tem gente que faz questão e percebe que errou ali o mesmo tópico várias vezes. E a pessoa não toma nenhuma... Não tem uma postura ativa, ela simplesmente Segue fica resolvendo. triste. Fica triste e segue em pronto. frente. Sendo Eu que... acho que é basicamente isso. Eu lembro quando eu estudava... Eu lembro até hoje disso, que na fase para a própria prova do semestre Rio Grande do Sul, a minha preparação foi por questões. Mas ela não foi só por questões. Eu sabia as matérias, já tinha um certo nível, eu sabia as matérias que eu era mais deficiente, estudei por questões, foi o CESP que fez a prova, e através das questões eu ia descobrindo aqueles meus gaps e ia preenchendo essas lacunas com muita revisão e muita teoria. Esse é o correto, né? Não é só fazer questão e errou e ponto. Não, é mapear realmente quais são as suas deficiências e tentar ao máximo preencher para... Isso é como um ser maduro estuda, Sim, né? A verdade. pessoa ela tem que ser dona do conhecimento que ela está adquirindo, né? Ela tem que se apropriar daquilo. E ninguém melhor do que quem está estudando para saber, né, o que eu não estou boa, o que eu não estou bom, o que eu preciso melhorar, né? E ir em frente, enfrentar esse problema. Né? E eu acho importante nesse estudo por questões de reta final, você ter uma atenção ali também à periferia daquilo que você errou. Então, um exemplo fácil, assim, se você errou lá uma questão de condicional de tipo bens da União, né? Vamos supor, você pôs um que era do Estado como se fosse da União. Não adianta você só olhar, tipo, a resposta, não, esse é do Estado, ok. Não, vai lá na lista, dá uma lida na lista de novo, lê a lista dos dois, vê o que você está confundindo, né? Pra você realmente ali aparar as arestas. Você tem que ter pressa, né? Pra ler aquela resolução, enfim, é isso, é exatamente isso. É isso aí, galera perguntando muito aí se vai ter algum pacote de isenção durante esse período. Pessoal, já a gente vai mostrar uma novidade para vocês, que é exclusiva para essa transmissão de hoje aqui. Acho que vocês vão gostar. Tá? A gente está com um cupom de desconto de 20% em compras de material aí durante 7 dias. Já a gente vai passar para vocês. E perguntando muito também, já que falando de questões, né? A galera perguntando muito sobre o nosso sistema de questões. Que amor. Estou acompanhando de perto esse desenvolvimento aí. Cara, vai ser algo... Vocês vão ficar surpresos com o nível de... Vai ser revolucionário. Vai ser realmente... Vai ser inovador, assim. Vocês têm certeza que vocês não viram nada parecido com o que a gente vai lançar. É lógico que para desenvolver algo desse naipe demanda tempo, demanda um esforço muito conjunto do nosso time aqui de engenharia, de TI, mas podem ter certeza de que a gente está dando o melhor para que isso seja realmente, agregue mais valor ainda a preparação de vocês. Eu costumo falar que o estratégia está deixando o concurseiro muito Nutella. Tá tudo pronto, né? Tudo pronto. Até a marcação hoje tem, cara. Você Não, entra ali eu na área da tava aluna, tem os mapas da Lulu, tem marcação da prova, cara. Então, assim, isso fica com uma inveja branca, né, Silvana? Que a gente não tinha Pois nada é, disso, gente, cara. mas o outro lado dessa moeda é que os candidatos Com estão no nível que certeza, estão. com certeza. É verdade. Tá só... Então, porque O tem nível só acesso, aumenta. só aumenta. Então, se você não tiver acesso a essas coisas, o teu É o ônus e concorrente o bônus. vai ter, o teu Exatamente. concorrente vai fazer e você E também o tem nível que das fazer. provas vai acompanhando esse... Vai. Hoje em dia, eu ainda vejo muita gente assim, eu estudo para a área policial. Só vou fazer questões da área policial. Cara, furada. Eu lembro quando eu estudava, e eu era concurseiro há 1 ano e meio atrás. Cara, eu não ficava triste de fazer questões de magistratura, fazia ali. Tem que nivelar por cima, né? Acho que é treino difícil, o jogo fica mais fácil. Se você ficar só fazendo questões da área fiscal, só vou fazer questões anteriores de concurso da área fiscal. Não. Cara, fica meio capenga. fica capenga. Então, assim, tem que fazer muita questão de tudo que é tipo de... Lógico, às vezes você estuda para um concurso, às vezes de nível médio, não faz muito sentido você pegar a questão de magistratura, às vezes da área jurídica, mas tem que tentar olhar para outros cantos também. Sil, tem mais alguma coisa que o pessoal pediu aí? Não, tudo que eles pediram a gente já falou em algum Acabou momento. passando Porque era dificuldade em concentração, como sair de celular e focar nos estudos, porque só quer ver notícia, né, de coronavírus, sobre a revisão, ansiedade. Vamos ver aqui no Muita chat gente se falando tem. de ansiedade, né? Sim. Porque...
Mas, gente, então, inerente, tá né, todo mundo, né, seja quem só trabalha, seja, tá todo mundo sentindo isso, tá diferente, né? Então, assim, é um período muito atípico. Então, porque concurseiro já é um pouco ansioso e daí é meio teoria da conspiração por natureza, assim, né? Isso não tá acontecendo, não é só você que tá sentindo isso, né? Então, saiba que é normal, né? A gente, acho que todo o planeta tá passando por um momento difícil, então, né, eu também tenho que começar a colocar mais técnicas de controlar a ansiedade no meu dia a dia, porque, tipo, essa semana eu tô com incertezas em relação ao meu trabalho. Eu não falei no começo, acho, mas eu sou da Secretaria da Fazenda aqui de São Paulo, né, do ICMS São Paulo, e não tem nada definido ainda, né, sobre teletrabalho, sobre se a gente tem que tirar férias obrigatoriamente. Aí eu preciso ficar em casa, assim, né, com medo de contágio. Teve pergunta disso. Desculpa te interromper. Não, a galera tá ali. Eu pensei em ir lá pegar. A galera de forma muito consciente tá aí, ó. Cadê álcool em gel? Hashtag cadê álcool em gel? A gente pôs no cantinho ali pra não aqui, ficar tem dois feio, aqui, ó. mas... Dois, a gente não esqueceu, só tava escondido, mas aqui. Não estava aparecendo no cenário, mas Fica tá três aqui. excelente aqui no meio da mesa. Fica muito feio. Então, galera, obrigado por lembrar. Pediram também pra gente não ficar tão próximo aqui, a 1 metro de distância. A gente tá tentando manter aqui Ninguém também. se cumprimentou. Ninguém se cumprimentou. A gente tá uma coisa bem... Verdade. É isso, né? Então, só por concluindo, essa incerteza e essa ansiedade tá geral. Então, né, tentar fazer um exercício aí pra tentar manter a paz na medida do possível. É isso aí. Galera, vamos aqui para a tela agora. Podem colocar aqui, continuar colocando as dúvidas aí, que eu vou passar para vocês agora aqui primeiro falar um pouquinho das nossas assinaturas e em seguida passar um cupom de desconto que a gente vai disponibilizar só para a galera que está aí assistindo e que tem muito a ver com esse cenário que a gente está vivenciando do coronavírus. Para quem não conhece, aqui no Estratégia nós temos a nossa assinatura, que é algo assim, na minha opinião, em termos de custo-benefício, como a gente já falou, eu queria muito ter tido isso quando eu estudava, não tive, que é basicamente um Netflix dos concursos, né? Você tem ali, para quem é assinante, um plano de 1 ano e um plano de 2 anos, e você tem acesso a basicamente 95% do conteúdo do site, exceto parte de vestibular, Enem, carreiras jurídicas aí que fica de fora, mas tem acesso a mais de 10 mil cursos. Não quer dizer que você vai estudar 10 mil cursos, mas já tem à sua disposição mais de 10 mil cursos em PDF, videoaulas, fórum de dúvidas, monitorias, que é uma conversa, um bate-papo, um tira-dúvidas com coaches aqui, e que acontecem diariamente no nosso canal do YouTube, trilhas estratégicas e simulados inéditos. Para quem não conhece, as trilhas, a gente costuma brincar que ela é o Waze do concurseiro, é um planejamento de estudos semanal, que tenta, em termos de custo-benefício, fornecer para você o melhor planejamento possível, né? Focando em assuntos que mais caem em prova, focando em uma ordem coerente de tarefas para o seu ciclo de estudos. E temos também o Passo Estratégico, que é um material de revisão, para quem não conhece, em sua essência ele é material de revisão, em que nós temos alguns analistas que fazem um histórico em termos de estatística do que mais é cobrado em provas. Então ali no Passo você vai ter, em constitucional, por exemplo, todas as aulas do curso lá do Ricardo Vale e, em termos de incidência, quantos por cento, qual é o nível de incidência de questões de um tópico em termos percentuais ali, para você realmente conseguir focar e direcionar a sua revisão naqueles assuntos que mais caem em prova. Temos, aí agora são 2 novidades desse ano, né? As salas VIP e as marcações dos aprovados. A sala VIP é uma sala reservada em que tem um tema específico, temos salas de fale com coach, fale com aprovado, conheça a minha carreira, como montar um ciclo de estudos. São salas reservadas de 4 a 12 participantes e o mediador, um coach, um professor, um aprovado, para interagir com vocês por mais ou menos 1 hora. Tá bom? É uma iniciativa, foi uma novidade muito legal, porque eu acho que deixou o estudo para concurso muito mais coletivo, né? O que é muito solitário fica muito mais coletivo. E a marcação dos aprovados, a gente acabou falando dela aqui hoje, basicamente hoje na nossa área do aluno nós temos 2 tipos de PDF, um PDF limpo, digamos assim, e um outro PDF já grifado por um aprovado que já passou naquele concurso, porque quando a gente começa a dar para concurso a gente não sabe o que é importante e o que não é importante. Exatamente. Às vezes tudo é importante, então você ter um PDF ali
já grifado por um aprovado, eu acho que direciona muito melhor o seu estudo, principalmente a confecção do seu material de revisão. Temos também os mapas da Lulu, lá os mapas mentais são assim, eu não consegui entender como você conseguia montar aqueles mapas quando estudava. Assim, caraca, como é que ela consegue montar aquilo ali? Consegue? Com tanto capricho, a letra bonitinha, fala, caramba, cara. Mas virou um hobby mesmo, né? Aquela no final das contas eu fiz mais de 1.300, é muita coisa. Nossa. Muitas horas ali. E para quem é assinante, tem lá os mapas da Lulu, lá na nossa área do aluno. E a única diferença entre o plano de 1 ano e o plano de 2 é justamente o período, né? Um acesso por 12 meses, outro por 24 meses. Eu sempre falo aqui que, na minha opinião, a assinatura de 2 anos, ela é a mais, em termos de custo-benefício. Se eu fosse estudar hoje, é a que eu escolheria, porque a gente sabe que para algumas áreas a preparação ela demanda mais de 1 ano, ainda mais hoje em dia, né? Nesse cenário que grandes concursos é mais de 1 ano, então às vezes não, né? Em grande parte dos casos a gente vai precisar de mais de 1 ano para estudar. E eu acho que quando a gente olha aí a questão da assinatura, você olha 2 anos, você pensa depois de 2 anos, mas na verdade sim, a assinatura de 2 anos é para você que vai estudar às vezes 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, né? Exato. Então assim, a assinatura de 1 ano você tem que passar em menos de 1 ano, que aí já é mais complicado. Aí, por exemplo, no meu caso, a de 2 anos teria valido a pena, porque não existia na época, né? Mas enfim, teria valido a pena porque eu fiquei 1 ano e 10 meses estudando. Né? É isso aí. E galera, olha aqui, ó, vem aqui na tela. Esse daqui são os nossos preços cheios, digamos assim. Hoje em dia, a nossa assinatura de 1 ano no boleto bancário está saindo por esse valor, R$ 2.159. No cartão, 12 vezes 199. No boleto, 3.606. E no cartão, 12 vezes 333, o plano de 2 anos. Porém, nós temos aqui um cupom de desconto de 20% até o dia 26 de março, para estimular a galera nesse período complicado que a gente está vivendo do coronavírus. Um cupom de desconto, qual é o cupom? #VouVencer20. É só entrar na sua área do aluno ali, colocar o produto que você quer na sua cesta de compras e na parte do carrinho ali tem um campo para você colocar o cupom de desconto, escrever #VouVencer20. Beleza? Pessoal que quiser começar a estudar, a galera que está estudando há mais tempo, que quer renovar a sua assinatura, enfim, aproveita esse cupom aí, porque ele é por tempo limitado, você vai ter acesso a tudo isso que a gente falou. Hoje a gente conversou muito sobre dicas de estudo, sobre como se comportar nesse período ruim que a gente está vivendo, dessa crise na saúde pública aí com o coronavírus, mas não adianta nada disso se você não tiver um bom material. Acho que é o principal. Né, gente? Né? Eu acho que... O Renan, ele está perguntando ali onde que acha as marcações dos aprovados. Ah, legal, legal. Pessoal, na sua área do aluno, você vai ter ali um menuzinho à esquerda, um catálogo de cursos. Tá? Você vai, se você for assinante, e se você for comprador de um pacote, você vai ter o seu pacote disponível na área do aluno. Quando você clicar no curso que você está utilizando, se matricular no curso que você vai utilizar, você vai escolher a matéria que você vai estar estudando, direito constitucional, por exemplo. Você vai selecionar a matéria e vai abrir uma lista de aulas. Aula 0, aula 1, aula 2, aula 3, aula 4 e assim por diante. Quando você clicar em qualquer uma dessas aulas, vai abrir primeiro o vídeo e embaixo alguns botões ali com mapa mental, com livro eletrônico, que são os PDFs, e com as marcações dos aprovados. Tá? Só que a gente lembra, fórum de dúvidas também, só que a gente lembra que não são todos os cursos ainda que estão marcados. A gente tem ali mais de 10 mil cursos, cada curso aí com uma média de 10 PDFs, então vocês calculam mais ou menos quantos cursos a gente tem para grifar, mas a gente está com um exército de aprovados, aí tem mais de 100 aprovados grifando material para a gente. O nosso objetivo de médio prazo é realmente conseguir grifar tudo, mas pode ser que você entre em algum curso, cursos novos principalmente aí, que ainda não tenham algum PDF marcado, beleza? Mas é na própria área do aluno que você consegue o acesso. Beleza? Galera, mais alguma dúvida aí? A galera elogiando bastante a marcação dos aprovados, sala VIP. Bem legal. Eu vou fazer várias salas VIPs nessa semana agora. E as salas vão bombar, aí, né? gente, Se divulgar aí. Essa sensação de solidão não vai existir mais. Tá em casa, vamos estar na sala sala VIP. E o bom é que não Vem tem falar com a contato, Laura. tudo virtual ali, não tem risco de... Lindo. Não tem risco muito de legal. Melhor transmissão. solução para o momento. Exatamente. Fica igual aquelas videoconferências, É muito assim, legal, a né? cabecinha É de muito cada legal. um. Eu acho muito legal a conversando, sala VIP por conta disso, né? Vai se tornar algo que é muito solitário, coletivo.
Exatamente. E cada sala VIP que a gente faz tem uma experiência única. Eu já fiz uma sala VIP tinham 3 mães lá e elas ficavam interagindo e contando as dores, porque o aluno usa muito a sala VIP para desabafar também, para contar ali as dores, as aflições e tal. E aí a gente começa a perceber que a gente não está sozinho, que às vezes o mesmo problema que aquela pessoa tem, outra pessoa do outro lado do Brasil também está sentindo o mesmo problema. Já fiz uma sala VIP que tinha um aluno estudando para um concurso e na mesma sala tinha um outro aluno que já estava aprovado e empossado naquele cargo que o outro estava estudando e já estava estudando para outro. Aí eles trocaram o WhatsApp para trocar experiência. Cara, legal, é sensacional. Né? Legal. As salas VIP e a marcação dos aprovados foram 2 novidades que a gente trouxe esse ano, que são assim, sensacionais. Pra quem não conhece, eu recomendo muito que utilize. Beleza, galera? Pessoal, queria agradecer demais a presença de vocês. Mais uma vez, peço a todo mundo aí que realmente aguente esse período da melhor forma, fique em casa, conscientize a família, converse bastante e principalmente, utilize o tempo que está sendo nos dado a nosso favor, para quem estuda para concurso. Acho que isso é a postura que a gente... Nada vai substituir a execução, né? O momento que a gente fica ali estudando. Então, assim, se você consegue estudar mais durante esse período, ótimo, melhor para você. Você vai avançar na teoria mais rápido, você vai aumentar o teu nível de acertos mais rápido. Se você, nesse período, consegue estudar menos, beleza. Como a Núbia falou, reduza a sua carga horária, mas consiga manter uma rotina de estudo sustentável. Sim. Eu acho que essa é a grande mensagem. Beleza? Cuidem-se aí. Vou passar para as meninas para elas se despedirem e a gente finalizar. Você está morrendo de quê aí? Um cara escreveu, vírus de morcego não pega em coruja. É verdade. Essa foi bom. Né? Alguém está perguntando se eu vou para a sala VIP. Vou sim, já tem 2 salas VIPs agendadas comigo. Não sei exatamente a data, acho que uma é 24. Mas tem disponível lá, né? A gente faz o seguinte, a gente vai, assim que a gente... Vamos até colocar aqui agora, a gente coloca as redes sociais, não sei como vocês colocaram aqui. Isso. E aí a gente divulga no... Isso, a gente pode divulgar lá. Que bonitinho. No Instagram. Aí, Laura, colocaram a tua fotinha aqui, ó. Pessoal, deixar o Instagram das meninas aqui, da Laura, tem o canal do YouTube lá. Muito legal o teu canal, sempre acompanhei. Da Silvana também. Silvana tem postado no YouTube, Sil? Não, mas tá enrolando. Os teus vídeos são muito bons também. Mas tem bons conteúdos já lá. Tem muita coisa postada, né? Porque todo mundo acho que já viu tudo que tá lá. Nas redes sociais da Silvana, vou deixar as minhas. Eu tô um pouquinho parado, não tô muito trabalho, não tô conseguindo postar muito. Mas podem adicionar lá e mandar dúvidas, sugestões. E a da Núbia. Instagram, Facebook e o YouTube. Aí as salas VIP que a gente for fazer, a gente divulga lá os horários, né? Eu vou divulgar lá. Eu vou ensinar, muita gente está em dúvida como faz para acessar e tal. Eu vou filmar pela área do aluno, mostrar como encontra. Excelente. Que aí, como é uma ferramenta nova, muita gente ainda não está tão importante, familiarizada. muito aluno novo chegando também. Dá um salve pro professor Herbert Almeida aí, ó. Deve estar em casa também. Olá, boa noite. professor. Beleza? E aí a gente dá É importante a gente ensinar realmente a galera que está chegando. Muita gente nova chega nesse início de ano. E a gente procura sempre fazer transmissões aqui para explicar como utiliza o passo, como utiliza a trilha estratégica. Fiquem atentos a 2 coisas. Ao nosso blog, que ali a gente posta artigos. Poxa, a Núbia fez um artigo excelente, que a gente até colocou aqui sobre a situação do coronavírus e como se portar. A gente coloca artigos sobre concurso público, sobre concursos suspensos. Essa atualização, né, das provas suspensas, todo dia estão atualizando lá, gente, os artigos do blog. E ao nosso canal do YouTube. Você, mesmo aqui com todo esse contexto de confinamento, os professores estão gravando aulas de casa, o Herbert está aí, não vai deixar a gente mentir, deve estar gravando pra caramba de casa aí. A gente tirou a galera aqui tá confinado, a gente tirou a galera aqui dos estúdios, mas cada um tem o seu estúdio próprio em casa aí e vai continuar gravando aulas normalmente. Nossas transmissões a gente não para nunca, mesmo nesse cenário, lógico, com consciência, para a gente ver se elimina esse vírus o quanto antes. Mas a gente não para não. O nosso canal do YouTube é muito ativo. Se vocês entrarem agora aí, deve ter umas 7, 8 aulas ao vivo junto com essa que a gente está fazendo, com esse evento. Beleza, galera? Mais uma vez, muito obrigado. Vou passar a palavra para a Laura para ela se despedir e a gente finalizar. Gente, muito obrigada pela participação no chat. Eu tentei responder um pouquinho vocês aqui no celular também. Acho que a gente conseguiu abarcar um pouco essas dúvidas e angústias que vocês estavam, né? O Fineto se despediu muito bem. O negócio é agora você dar um jeito de
se isolar um pouquinho por alguns momentos, aquele Sim. seu momento de estudo é o seu momento de estudo, depois você se inteira das coisas e foca naquilo que você controla. Então, o que você pode fazer para melhorar a pandemia do coronavírus? Ficar em casa. Então, essa parte está fácil. Então, você fica em casa e aí ficar em casa vendo Netflix ou estudando, o efeito para o coronavírus é o mesmo. Então, o que você pode fazer a seu favor nesse momento? Sentar e estudar. Então, tenta fazer isso, tá bom? Bom, gente, eu agradeço a presença de todos vocês. Espero que a gente tenha conseguido, né, tranquilizar aí as pessoas que estudam para concurso. É uma fase complicada para todo mundo. Como a Laura disse, eu acho que, né, a gente tem que simplesmente fazer a nossa parte, né? A prioridade hoje é o cuidado com a nossa família, o nosso cuidado, né? E o cuidado com a sociedade, né? Sem sair de casa e tentando não disseminar aí esse vírus. E em relação aos estudos, eu acho que a gente tem que tentar fazer tudo que está ao nosso alcance, né? Que seja diminuindo a carga horária, que seja dando um pouquinho de atenção à família, porque está em casa. Enfim, a rotina vai mudar, tá mudando para todo mundo, gente, né? Pro planeta. Mas eu acho que também tem um pouco de carinho conosco, porque a gente acaba se cobrando demais, né? E aí, se não tá perfeito, deixa de fazer, enfim. Não, né? Tem um pouco de paciência com você mesmo e veja como encaixar aí, né, os estudos dentro dessa rotina louca que todo mundo tá vivendo. E, se Deus quiser, muito em breve isso vai passar. Eu estou à disposição para, né, desabafos e perguntas, principalmente no Instagram. E é isso. Espero que vocês fiquem bem, se cuidem. Isso aí. Bom, pessoal, a gente vai finalizar aqui. Eu queria deixar com vocês uma mensagem de esperança. Esperança que dias melhores virão. Porque o que a gente está passando aqui agora é algo sem precedentes na história, pelo menos na história que a gente conhece, né? A gente sabe que houveram outras pestes no mundo, aí em séculos passados, mas a nossa geração, né, e acho que de vocês estão aí, nós nunca vivemos algo parecido com isso. Mas a gente tem esperança de que as coisas vão passar e que durante esse período só nos resta realmente fazer a nossa parte. A nossa parte ficando em casa, a nossa parte não contribuindo para a contaminação, mas principalmente a nossa parte do indivíduo como pessoa. Se você é concurseiro, você não deixou de ser concurseiro por causa do coronavírus. Então você vai estar em casa, aproveita para fazer a sua rotina de estudos da melhor forma possível. Não vai ser talvez como era antes, mas antes feito do que perfeito, não é? Então, me despeço aqui, agradeço a todos vocês pela audiência aqui, né, tá aqui com a gente, e espero que a partir de amanhã todo mundo volte aí, que ainda não voltou, comece a estudar e tenha esperança de que a gente vai passar, todos juntos nós vamos passar por isso. Muito obrigada, pessoal. Falou bonito. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado a todo mundo. Boa noite. Cuidem-se, essa acho que é a principal mensagem, acho que a Nubia falou, é muito verdade. Fiquem atentos aí aos nossos avisos, como eu falei, ao nosso canal, ao blog, às novidades. A gente vai fazer uma transmissão, já sabe a data? Aquela que vocês vão fazer na próxima do programa? Olha, no domingo haverá 2 transmissões, uma às 8, em que a gente vai falar mais sobre o cenário dos concursos que foram cancelados, suspensos, etc. Às 9 tem o Fala Concurseiro. A gente vai falar de ansiedade agora nessa época de coronavírus. E na segunda-feira, às 19 horas, a gente vai dar dicas sobre como estudar melhor em casa e conseguir render mais. A gente vai se aprofundar nessa parte. É isso aí. Beleza, galera? Muito obrigado mais uma vez. Um forte abraço. Cuidem-se e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.